Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos iniciar o 8º episódio do nosso podcast. Estamos com o Dr. Danilo, R4 de cirurgia do aparelho digestivo. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado por todo mundo, obrigado, Matheus, pelo convite, é uma honra, tá? Saudade de você estar. Saudade, cara. E a doutora Kaline, que é coloprocto. Também muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que sua vida deve ser muito mais corrida que a minha, então seu tempo é precioso. Muito obrigado por estar por aqui. Obrigada, um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos conversar. Bom, gente, geralmente eu começo perguntando um pouco da vida dos convidados. Só que eu vou fazer cirurgia geral. Então, eu tenho que perguntar isso. Realmente, a rotina do R1 na cirurgia geral é uma rotina impossível de fazer, muito desgastante, ou só as histórias que estão chegando para mim são as piores? Tem umas que são boas. Depende do local que você esteja. Bom, eu acho que realmente é muito desgastante. E eu acho que o que determina aí o desgaste também é o interesse do residente, tá? Se o residente se entregar à residência, como a gente fez, se entrega por inteiro, vai ser Facilita muito desgastante a vida dele. E sua vida vai ser praticamente só a residência. Só tirar uma dúvida. Vocês fizeram R1 em locais diferentes ou no mesmo local? Sim, locais diferentes. Locais diferentes. Eu fiz no Tatuapé. Eu fiz no Hermelino, no Alípio Corrêa. Meu Deus, me falaram do Tatuapé, falaram que é um dos mais puxados que tem. É maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, porque assim, eu tive um engrandecimento profissional e pessoal muito grande lá dentro. Foram vários pós e contras, mas no fim a balança foi bem positiva, bem positiva. Me diz uma coisa, eu quero saber, a função de hoje aqui é realmente passar a vida real, sem falsa modéstia. No R1 de vocês, como era a tua rotina, principalmente do Tatuapé, porque eu quero fazer no fim do ano, vou pesquisando com outros colegas e falam, moço, Tatuapé é muito bom, mas é muito puxado. Assim, o Hospital do Tatuapé, ele tem uma rotina, por ser um hospital que é secundário/terciário, ele não tem subespecialidades. Então, ele não tem residência de outras grandes subespecialidades. Então, basicamente, tudo se concentra com os residentes da cirurgia geral. Não tem a subespecialidade do aparelho digestivo, não tem a subespecialidade de pediatria, não tem a subespecialidade de oncologia. Então, oncocirurgia, pediatria, gastrocirurgia... Deixa eu entender. Então, lá, por exemplo, não vai ter o R4 de aparelho digestivo. Isso, perfeito. Tudo é o residente da cirurgia geral. Então, teoricamente, o paciente que aparecer para essa especialidade vai cair para o residente de cirurgia geral. Perfeito, isso mesmo. Isso é bom, porque você acaba vendo e operando um pouco de tudo, né? Então, é muito bom, mas é muito puxado. Porque acaba que você precisa cumprir todas essas obrigações, né? Então, em resumo, lá basicamente funciona em todo lugar também, é assim. Pronto-socorro, enfermaria, ambulatório e cirurgia. São os grandes grupos os quais os residentes se subdividem, tá? Na tua época, foram quantos residentes de cirurgia? Eita, não vou me lembrar. Eu vou contar aqui, aí eu falo do meio pro fim quantos foram. Mas é mais ou menos uns 8, 9. Em geral, nunca preenche todas as vagas, né? Por que o pessoal desiste? Por que desiste? Porque, assim, cirurgia geral não é pra quem quer, pra quem gosta. Começa por aí. Boa. Cirurgia geral não é pra quem acha bonito operar ou quem quer status. Primeiro porque o retorno financeiro não é dos mais maravilhosos do mundo. Se você quiser retorno financeiro, você tem outras opções que são tão boas quanto e mais rentáveis. Entendi. E menos sofrimento. Na tua rotina, por exemplo, entrei no R1 hoje, com fé em Deus, próximo ano. Entrei no R1, comecei. Dos módulos do primeiro ano, qual foi o módulo que tu falou, rapaz? Pronto-socorro. Esse aqui eu vou desistir, esse aqui não vale a pena, não. Eu nunca pensei em desistir. Não, desistir assim, esse aqui tá muito puxado, assim. Eu sou uma pessoa... Cheguei em casa, rapaz, se pudesse chorar, eu chorava aqui, ó. Pronto-socorro. Eu sou uma pessoa extremamente teimosa e persistente. E muito disciplinada. Então, eu nunca pensei em desistir. Mas várias vezes eu pensei que eu não iria suportar. Porque não é uma responsabilidade somente física, assim, que o organismo ali tem... Não é somente estrutural, né? A gente tá lidando com gente, né? É mental. E a gente tá lidando num sistema público de saúde que ele é insuficiente para esse tamanho. Ele é feito para dar errado, é o que eu falo.
Tem muita coisa que é boa dentro do sistema de saúde, só que eu acho que o ambiente do sistema de saúde público, ele se torna muitas vezes um ambiente hostil por conta dos vários pequenos problemas que tem. Então, é porque quem faz funcionar são os humanos, são as pessoas. E precisa partir do interesse dessas pessoas para fazerem aquela estrutura que não é suficiente funcionar o mínimo possível. Então, a minha maior dificuldade no R1 foi suportar a sobrecarga emocional, né? De absorver os problemas dos pacientes, a minha própria estrutura física, porque mulher cansa, porque mulher menstrua, porque dói as pernas, porque mulher quer ir no salão, coisas naturais de vida de mulher. E isso cansa. Cansa, tá feia, Como era a tua rotina? Como era a tua rotina no pronto-socorro? Tu entrava que horas, saía que horas, quando tu tinha folga? Assim, o estágio, ele oscila muito a carga horária de acordo com cada estágio que você tá. O peso da enfermaria é você tomar de conta unicamente de 50 pacientes. Jesus, então, eu preciso saber da data do exame de cada paciente, a programação de cada paciente, por que aquele doente ainda tá ali, se ele comeu, se ele deixou de comer, se a ferida operatória tá boa, se a ferida não está, se ele já foi referenciado, se for, porventura, um paciente que precisa ser transferido, se a papelada da referência já foi resolvida. Se o agendamento da colonoscopia tá certo e ele tá com o preparo adequado do cólon para fazer uma colonoscopia e não perder o agendamento. Se ele tá com jejum ok, se ele não rouba a comida do coleguinha. Né, tem vários sis. Então, essa é a dificuldade da enfermaria. É você ser responsável por, em média, 50 doentes e... E se deu errado um trenzinho, que nem era culpa tua, a culpa é tua. Aí eu prefiro dizer assim, que pena pro paciente, né? Porque é mais um dia de jejum, é mais uma tentativa Vai ser um adiamento da cirurgia dele. Exatamente. E se a gente for pensar pelo lado da logística do hospital, a gente tá onerando o sistema também. Então, o meu erro, a minha falha, ela repercute não somente no paciente mas quanto no paciente que tá lá embaixo esperando a alta daquele pra subir. Entendi. Entendeu? Danilo, e tu, durante o teu R1, qual foi o módulo que tu falou, rapaz, esse aqui... Eu acho que a Kaline resumiu bem. Eu também fiz residência... Eu também sou muito suspeito para falar. Eu acho que isso é uma coisa que eu e a Kaline, a gente se identificou muito, porque nós fomos apaixonados pelos hospitais que a gente fez nossa residência de geral, né? Sim. A Kaline é apaixonada pelo Tatuapé, eu sou apaixonado pelo Hermelino, e são dois hospitais que não tem R3 e R4, né? Que são essas subespecialidades. As subespecialidades. Não tem nenhuma sub, então o residente de cirurgia geral tem uma autonomia muito grande, maior do que em outros lugares. E como a Kaline falou, hoje eu vejo isso, não existe residência melhor do que a outra. Tem coisas que a gente teve déficit por isso, e teve outras coisas que a gente teve uma vantagem muito grande. Botar a mão em tudo, sempre, quando você chega no R2, você vai operar praticamente todas as cirurgias grandes, lógico, CR2, tem cirurgia que você precisa que seu assistente tome frente e você não vai dar conta, normal. Mas é uma oportunidade, foi uma oportunidade imensa. Porque eu já escutei falar, assim, mais leigamente, porque eu não fiz residência, que tem alguns hospitais que são meio que acadêmicos, que o paciente não... que o residente, ele não coloca tão a mão na massa. Ele resolve papel, estuda mais, mas não consegue realmente fazer cirurgia, não entra em cirurgia. Eu acho que isso é muito de perfil. Isso. Eu acho que não é o certo e nem errado, nem o bom melhor e nem o pior, ruim. Não existe. Porque o bom cirurgião, ele precisa ter também, além da prática, ele precisa ter o conhecimento teórico, ele precisa ter um pouco de clínica na sua cirurgia, na sua formação, entendeu? Então, assim, não é ruim. Não é ruim você não ter tanta experiência em cirurgias, até porque nesses hospitais que não têm subespecialidades, não necessariamente implica dizer que você tem uma prática cirúrgica muito grande. Não é. Exatamente. Não é. Entendi. Uma coisa não influencia a outra. Então, eu acho que vai muito do perfil mesmo, né? Eu tenho colegas que nasceram para o academicismo.
né? E aí eles foram para grandes escolas em que o academicismo é mais forte, produção de artigos, e ali eles se sentem felizes e realizados, e não são menos cirurgiões por isso. Já tem outros que é como a gente brinca, que é mais barrigueiro, é tripa aberta, é sangue, aquela coisa Gosta toda. Mais mão na massa. Isso. E nem por isso são mais burros intelectualmente, porque não teve a parte acadêmica tão forte. Então, eu acho que é importante ressaltar que vai muito da afinidade da pessoa, do que... Vai do perfil de cada pessoa. Tem gente que gosta de faca na caveira, já tem gente que gosta de discussões clínicas, semanais, que se sentem mais seguros, que se sentem se engrandecendo mais. Então... essa é a importância de estudar cada serviço antes de entrar neles, né? Ter essa conversa. Foi até uma pergunta que fizeram no Instagram, foi sobre isso. Tem um amigo meu que está terminando o R3 de cirurgia geral e como escolher o serviço da SUB. Eu acho que são duas perguntas, né? Que hoje em dia falam, como escolher onde eu vou fazer meu R1? Eu acho que hoje está até mais difícil escolher onde você vai passar, tá? E onde você passar, você tem que se entregar. Acho que o mais importante é isso. Perfeito. Que minha esposa que tá aqui hoje, ela às vezes ficava um pouco chateada. Pô, gente, se você tá lá dentro, se você tá ali, na nossa época eram só 2 anos, você tem que se entregar por inteiro aquilo ali. Se você não se entregar por inteiro, se você fizer pela metade, ou você vai desistir, ou você vai ter perdido 2 anos da sua vida, agora 3 anos, né? E é como você me perguntou, qual é o estágio que eu pensei em desistir? Pronto-socorro, sem dúvida. O meu hospital e o da Caline são 2 hospitais que giram em torno do pronto-socorro. E a periferia, né? Então, o pronto-socorro é a alma do hospital, tá? Muitos hospitais hoje em dia, mais terciários, o pronto-socorro é um setor do hospital. Não, no Hermelino, no Tatuapé, o pronto-socorro o hospital gira em torno do pronto-socorro. Daquilo. Então, quando você tá lá, o plantão não começa de 7 às 7. O plantão, você não vai passar uma visita com o seu assistente às 7 da manhã se você chegar junto com ele. Se tem 25 pacientes internados no pronto-socorro, você tem que chegar mais cedo para organizar, entender, para passar para ele. Você vai ter que começar a ver os pacientes ali 5h40, então você tem que acordar às 5 horas, 4h30 no começo. Por quê? Porque você tem que chegar mais cedo para saber o que está acontecendo. E até acho que no início a capacidade de raciocínio da pessoa que está entrando é menor do que já está acostumado. Com o tempo você pode às vezes ir melhorando um pouco o seu horário, porque você já pega as coisas mais rápido, você entende como funciona aquele sistema. Eu me formei no final do ano e dia 1º de março eu estava dentro do Hermelino, né? Então eu trabalhei 2 meses em Teresina e em 2 meses eu tava dentro do Hermelino Matarazzo. É isso. É uma mudança muito grande. Então, assim, eu nunca tinha dado um plantão. Eu trabalhei de PSF, acho que 1 ou 2 meses, e já vim para fazer residência, graças a Deus. E no meu primeiro plantão, a gente operou 2 baleados, teve sei lá quantas paradas, e no primeiro dia você fica, onde é que eu tô? Você fica assustado. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que seja um aprendizado absurdo, uma curva de aprendizado enorme. Porque realmente você sai daqui e no primeiro dia, não, vamos gradativamente. Não, o que apareceu isso, pois vamos lá. E eu vou te dizer uma coisa, Matheus. A gente tem um olhar diferente do ser humano. Porque quando o ser humano tá vulnerável na tua mão, e é você que vai ter que resolver a vida dele, que ele tá vulnerável ali. E ele só depende de ti. Sim. Não adianta, ele não vai ter o melhor equipamento de tomografia, ele pode ter o melhor equipamento, a cirurgia com melhores grampeadores, da marca melhor, mas ele depende de ti. Justamente, depende do profissional que tá ali. Além do engrandecimento profissional, do aprendizado, sem dúvida, inclusive é o motivo que você se propõe a estar ali, você tem o pessoal, né? Que o doente tá ali. Deixa eu perguntar outra coisa. Durante quando vocês entraram, tu lembra quantos desistiram contigo? 2. 2, né? Eles desistiram, assim, foram um dia e já desistiram ou passaram um tempo? Não. Depois falaram, não dá pra mim. Eu não me lembro muito, né? Já tem 4, 5 anos do R1, mas eu me lembro que um demorou mais ou menos 1 mês pra desistir, o outro desistiu logo. Mas a desistência veio porque eu acho que todo mundo que quer fazer o R1 não pode entrar achando que vai mudar o que ele vai encontrar. Não vai mudar. Se você entrou lá, você vai ter que se adequar às regras da casa e o que já está acontecendo.
Se você entrar, mas se não for assim, eu vou reclamar. Sua reclamação, amigo, não vai interessar muito. E outra coisa, tu é regido por uma equipe de chefes que tá lá há 40 anos. Certamente ele vai saber mais do que você. Justamente. E não vai ser você, pequena flor, que vai chegar lá e transformar a vida. Isso que tu falou é muito importante, porque é o que eu discuto muito sobre isso com vários médicos, pessoas que não entraram na residência, pessoas que já entraram, e o pensamento realmente é esse. Você tem que entender que ali já funciona um sistema e que você tem que entrar, fazer parte dele, dançar conforme ele pede, pra você ter o melhor aproveitamento daquilo. Vai ter coisa que você não concorda? Vai ter. Como tem outros locais da vida, como tem inúmeros locais. É igual a sua casa. Você organiza do seu jeito, não significa que quando teus parentes forem lá, ou teus convidados forem, eles vão gostar. Justamente. Né? Eles têm que se adequar àquela realidade. Porque eu acho que a partir do momento que você for bater de frente nessa parte da residência, eu acredito que vai ficar a sua jornada muito mais difícil. O processo vai ficar muito mais complicado. Não significa que você precisa ser conivente com coisas erradas. Exatamente. Né? Porque a gente também tá no meio sujo. Né? Nós, seres humanos, somos sujos, somos errados, né? Infelizmente, a gente é assim. A gente não é perfeito. E você não precisa ser conivente. Mas você precisa sempre fazer o que é certo. É o que eu sempre falava pro meu grupo. Cara, não importa a dificuldade que seja. O certo, ele é certo em qualquer lugar. Exatamente. E é isso que a gente tem que seguir. Eu falo isso hoje para os R1s que eu tenho contato, que eles são R1s, eles são lado mais fraco da corda, mas se você tá no meio de uma conduta, você não concordou, você tem todo o direito e a obrigação de falar com o seu assistente ou com o seu residente superior que tá lá e falar, olha, eu não concordo. Essa conduta eu acho melhor então você tomar, você tá mandando, mas eu não concordo. Por quê? Porque lá dentro do hospital todo mundo é médico, né? Todo mundo é médico, todo mundo tem CRM. E eu digo mais, não tô falando de questões jurídicas, não. Eu acho que muito mais importante é você ir para casa com consciência tranquila do que você fez. Foi o correto. Foi o que você considera correto. Não interessa a questão jurídica. Estou falando do que você acha que é certo para o momento. Eu acho que é certo isso, eu fiz, eu estou indo para casa tranquilo. A pior coisa do mundo para quem se preocupa em estar fazendo certo é a cabecinha no travesseiro à noite, sabe? E o Danilo pode dizer isso com propriedade, né? Porque várias vezes ele me ligava, Kaline, eu fiz isso, o que tu acha da conduta? Eu disse, não, foi certo, fica tranquila. Ele, cara, eu não tô satisfeita, acho que eu poderia ter feito isso. Eu disse, fica tranquilo, Danilo, amanhã você tenta fazer dessa forma. Então, isso foi uma coisa que eu acredito que ele amadureceu muito. Eu posso dizer porque eu acompanhei, né? Que qualquer atitude que ele fazia, não necessariamente operar, né? Atitudes mesmo que você toma que são definidoras pro curso ou da doença ou do paciente. Ele ficava muito reflexivo. Então, ele se preocupava com isso. Sim. Eu acho que é isso que talvez até fosse uma pergunta que o Matheus fosse fazer, mas tem coisas que eu acho que na medicina é assim, não é só o quanto você estudou na faculdade ou o que você decorou ali. É questão de caráter. É o que seu pai e sua mãe lhe ensinou em casa, entendeu? E isso é para o engenheiro, para o advogado. Para qualquer profissão. Qualquer profissão, cara. Você tem que estar lá, você tem que ter caráter. Você não pode diminuir ou fazer uma conduta incompleta para o seu paciente porque você está com sono. Desculpa. Não é assim. Isso é levado de casa. Né? Onde você fez medicina? Não interessa. A gente conversou isso antes de começar. Hoje em dia, uma das melhores médicas que eu conheço é a minha esposa, ela fez em particular. E isso não tem nada a ver, não é a questão... Não é aquilo que vai definir. Não é. O que vai definir é seu caráter, se você se preocupa realmente, você tá com sono. E isso vem para cirurgia geral. Não adianta. Você tá num plantão que é de 7 às 7, mas você chegou baleado às 5h30. Você tem que estar na enfermaria 4h30 da manhã, 5 horas, mas chegou um baleado às 6. Você entrou, a cirurgia se estendeu mais do que você imaginava. Você saiu da cirurgia 1 da manhã, você tem que estar 5 na enfermaria. Você vai deixar de fazer alguma coisa pelo seu paciente porque você está cansado? E prejudicar ele? Não. Então, vai fazer outra. Vai fazer outra especialidade. Deixa eu perguntar aqui, para vocês, sempre, pelo menos para mim, nesses 3 anos que eu trabalho, tem algumas situações que me marcaram. Principalmente no Covid, emocionalmente. Falar assim, esse dia que me marcou, esse dia que eu não esqueço, foi muito... muito importante para mim, seja pro lado bom ou pro lado ruim.
Para vocês dois, eu queria saber, durante a residência de cirurgia geral, qual foi a cirurgia que vocês podem falar? Essa que eu nunca vou esquecer. Várias. Não Eu tem tive como. várias. Não tem como. Mas uma que me marcou, assim, muito foi uma menina que ela tinha tuberculose peritoneal. E a primeira cirurgia dela foi um abdômen agudo inflamatório. A princípio, por ser jovem, se acreditava que era apendicite, né? Uma patologia mais corriqueira do pronto-socorro. E ela tinha sinais que demonstravam que tinha tuberculose em peritônio. Foi só feita a biópsia e fechou a cavidade, foi mandado para o anátomo patológico. E aquela ferida não fechava, porque tuberculose em atividade não se opera, né? Não cicatriza, tem um processo inflamatório sistêmico muito grande, faz uso de medicações imunodepressoras posteriormente, então aquela ferida não cicatrizava. E uma parte do intestino fino dela, o delgado, entrou em comunicação com a pele, que a gente chama de fístula enterocutânea. Então, tudo que ela comia saía por essa fístula, por essa comunicação anômala. E não fechava. Se tentava de tudo, não fechava. E a nutrição dela não podia ser mais via oral, porque tudo que ela comia ia sair, né? Passou a ser parenteral, que é a a nutrição endovenosa. E se tentou. E ela queria casar. Ela queria muito casar. Tinha quantos anos ela? Ela tinha 21 anos. E ela queria casar e a gente, não, vamos otimizar aqui a nutrição, vai fechar. E fazia vários curativos, vários procedimentos na tentativa de fechar. E a tuberculose em atividade, tratamento de tuberculose é 6 meses o ataque, 12, 24 meses a manutenção. Sendo que ela estava dentro do hospital. Então, o que aconteceu? Infectou, pegou todos os bichos resistentes a todos os antibióticos e aquilo foi cada vez mais fragilizando a saúde dela. E ela falou, eu quero casar. Aí a gente chamou o namorado. Eles eram muito jovens. A gente deixou eles no quarto sozinhos e fechamos a porta para eles se despedirem, vamos dizer assim. E ficou eu e os meus colegas lá, né, na torcida, para que eles tivessem uma noite maravilhosa dentro do possível. Não chegou a consumar o casamento, porque logo em seguida ela faleceu, porque a gente tomou essa iniciativa já numa fase um pouco mais tardia, uma vez que a gente tinha expectativa que, de fato, ela ia melhorar. E um certo dia aí, depois dessa noite de núpcias, vamos dizer assim, a gente pegou eles namorando no banheiro. Sério? Era de dia. Acho que bom, então. Era de dia e eles estavam lá meio que toma lá da cá. Eu fico feliz. Então, assim, foi uma história engraçada, assim, proveitosa. Na realidade, acho que esses momentos da medicina trazem pra gente, às vezes na correria do dia a dia, de estudar, de obrigação, de querer sempre melhorar, que é o rumo da vida que todo mundo quer, a gente às vezes esquece das coisas simples, das coisas mais simples da vida, que traz uma felicidade enorme, que às vezes a gente não dá tanto valor no nosso momento atual, porque a gente acha que nunca vai perder. Então, é muito interessante, gostei. Eu tive uma paciente que é até engraçada, a Kaline aqui do meu lado, né? Que me marcou muito, porque eu tive 2 encontros com essa paciente. Uma paciente jovem, que estava em casa cozinhando e explodiu um botijão de gás em casa. Sério? E aí teve um incêndio, uma pessoa faleceu na hora e trouxeram ela e o filho pro Hermelino. E quando ela chegou, ela estava muito preocupada. A preocupação dela era o filho dela. Tinha queimado bastante o braço dele. E quando ela chegou, eu estava naquele caos, né? No pronto-socorro, atendendo e tal, e a próxima ficha era do filho dela. Tinham aberto ficha pro filho dela. E o filho dela devia ter uns 6, 7 anos. Aí ela, olha meu filho aqui, tá com o braço queimado e tal. E eu naquela... Aí eu olhei o braço dela, não teve nada demais aqui, tudo bem. Mas nada que ameaçasse a vida da criança. E quando eu fui falar pra ela se acalmar, eu olhei pra cara dela, olhei pro rosto dela, levantei a vista pra olhar pra ela. Ela tinha queimadura de face. Sabe? Tinha queimadura de sobrancelha. Só que ela estava tão preocupada com o filho que ela esqueceu dela. Você via ali os pelos nasais queimados, aqui o pé queimado. Eu já
na hora que eu olhei pra ela, eu me assustei. Eu vim aí, já com desconforto respiratório. Então, assim, ela tava lá, ela era a minha paciente do dia, ela não tinha nem ficha, né? Aí eu conversei com ela, na mesma hora eu fiquei, olha, calma, vamos relaxar aqui, eu sei que é seu filho, mas calma um pouquinho, vamos ali na sala vermelha comigo. Eu levei ela pra vermelha, pedi pra ela sentar, pedi as enfermeiras abrir uma ficha já pra ela, dei o documento e comecei a conversar com ela e ela já em desconforto respiratório, a gente monitorizou, ela já estava desaturando, foi entubada. Ela tinha feito uma queimadura, uma lesão térmica, né, por essa explosão. E isso já foi a primeira coisa que me marcou, né, uma paciente que estava lá por causa do filho. 2 meses depois, eu fui rodar no centro de queimados do Tatuapé. O Hermelino, a gente atendia muito queimado, como esse caso, mas a gente não tinha um centro de queimados. Na Zona Leste é o Tatuapé que tem. Que é a referência. Mas aí, no caso, por exemplo, o paciente chegou queimado, ele deu entrada pela porta com vocês, se ele foi internado, ele persiste ali ou ele é transferido? Eu peço transferência para queimaduras graves. Entendi. Tá? Queimaduras que lá no Hermelino a gente não tem como conduzir depois do primeiro atendimento, que foi o que eu fiz, a gente pediu transferência, que foi o caso dessa paciente. Ela foi transferida e eu toquei minha vida. Acho que 1 hora depois do plantão, já não lembrava mais, porque eu já estava em outro atendimento. 2 meses depois, eu estava no Tatuapé, rodando no centro de queimados. E ela estava lá. E ela estava lá. E aí, quando eu olhei, eu me assustei. Aí eu não acreditei nessa coincidência. Essa paciente estava em insuficiência renal, ela já tinha pego todos os bichos lá, já tinha todos os antibióticos, estava mal. E ela foi estubada, ela melhorou, ficou estubada, e a equipe me falou que quando ela se olhou no espelho, as queimaduras na face dela... Deformidade, né? A deformidade, ela entrou em depressão, parou de tomar as medicações, e recentemente, há 7 dias atrás, ela tinha sido entubada de novo. E estava precisando de uma traqueostomia. E aí eu fiz a traqueostomia dela. Então, eu entubei ela 2 meses atrás e 2 meses depois eu fiz a traque dela. Me marcou muito. Infelizmente, essa paciente também não resistiu. Mas é uma paciente que... faleceu, mas me marcou bastante, porque foi Hermelino e Tatuapé. Você encontrou lá na frente. Eu já encontrei uma vez uma paciente dessa forma, só que, graças a Deus, depois ela estava bem. Ela tinha, na realidade, queimado toda essa lateral aqui, direita. Queimadura é uma catástrofe. Chegou muito ruim, ficou internado na UTI uns 45 dias, eu acho, muito tempo. E eu encontrei ela depois no pronto-socorro uns 1 ano depois, eu acho. Tava bem. Aí tava bem, tava tranquilo. Assim, ela deu sorte, né, entre aspas, porque a queimadura dela foi aqui. Então, pra mulher, acho que quando pega a face é pior. Então, assim, ela tava bem da forma que tinha ficado. Ela não tava, assim, tão preocupada. Porque eu acho que quando pega em face, essa outra região... bem mais inestético. Né? Isso, eu acho que preocupa mais. Vamos agora para um assunto bom, um assunto gostoso. Quero saber de vocês. O que vocês dariam de conselho para quem terminei a faculdade hoje de medicina e estou pensando em me especializar? Sobre a relação pós-graduação, curso, residência, tudo isso. E podem ficar tranquilos, falem a opinião de vocês de verdade, do que vocês acham. Até porque a gente sabe que o mercado está mudando. Que cada vez mais eu acredito que não tenha como abrir tantas vagas de residência como abriu de medicina. Acredito que não tenha como. Eu sei que vão dar um jeito, porque em algum momento vão ver que existe essa demanda e vão tentar transformar em negócio. E eu acho que a via que eles encontraram, qual vai ser? Só após, curso, essas outras coisas. Me diz qual é a visão de vocês em relação a isso. A minha visão é, nada substitui a experiência de uma residência médica. Ponto. Eu acho perfeito o que a Kaline falou e o que ela falou aí, quando ela fala experiência, para quem não sabe, é a rotina, é a entrega, é o dia a dia, é como você faz um curso do ATLS. Você vai fazer o curso do ATLS ou do ACLS, para quem não é cirurgião, vai fazer e eles frisam. O que a gente quer aqui é tornar as condutas medulares. Sim. Tornar medular só na residência. É você sobreviver para aquilo. É você passar o dia inteiro. Nada vai substituir a repetição. Eu não gosto de falar muito, porque eu também nunca parei para pesquisar ao fundo como são as pós-graduações.
Mas de cirurgia eu acho difícil. Não essa tem entrega. como. Eu muito sou complicado. veementemente contra. Não tem como Não tem você como. você ter uma entrega que você tem na residência. Não tem como uma coisa ser medular a cada 15 dias ou um final de semana, não tem como. Se em outras Day off. áreas da medicina funcionam, ótimo, maravilha. Eu ainda acho que mesmo que existem outras áreas que você pode ser um bom profissional, nada substitui a experiência de uma residência médica. Nada. Eu acho que o que o Danilo falou também é muito importante. Eu nunca tinha escutado. Realmente, para tornar algo medular, você precisa daquela prática, daquela repetição. E o único lugar que você vai viver isso é na residência. Sim. As pós, os cursos, eles são muito bons. E eles estão aí para te complementar, mas não para te formar. Não para ser uma experiência primária. Eu acho que não. Eu acho que tem Acho que que ser serve como residência complementação. médica. Sim, sei lá, de repente você faz cirurgia e gostou da parte de estética ou sei lá o quê, né? Enfim, ainda assim eu ainda acho que residência médica é o essencial. Assim, cirurgia não tem nem o que falar. Porque cirurgia acho que é algo bem prático, procedimento. Então, você tem que treinar para você ficar bom. Sim. Se você não treinar, é como qualquer outra vida. Se não treinar o suficiente, você não vai ficar bom. Acredito para outras áreas, a pós eu acho que cabe, mas não toda pós. O que eu acho que acontece é porque pela flexibilização da pós, acaba que existe muita pós que carga horária é baixíssima. Então, ele finge que está estudando, como aqueles cursos à distância. Uhum. Você finge que está estudando, ele finge que está ensinando, e aí vai indo. Dessa forma, você vai sair com o título ou como profissional daquela área especializado, mas você não está captado para tal, não está apto para tal. Então, eu acho que cabe em algumas especialidades, só que devia ter um controle mais rigoroso em relação a isso. Aí eu acho que é muito do tipo de profissional que você vai querer ser no futuro. Isso. Por exemplo, você gostaria de ser atendido por um profissional que fez a cada 15 dias, que fez uma vez por mês? Justamente. Ou você colocaria a vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô na mão desse profissional? E tá aí a importância de procurar registros médicos, de procurar pesquisa na internet sobre esse profissional. Eu acho que é extremamente válido. Mas, assim, nada substitui a vivência da residência médica, né? Você tem uma rotina diferente que nenhum outro lugar vai ter, nenhuma outra pós, por melhor que seja. Experiência com outros chefes, com outras pessoas, de gente de todo jeito. Né? Eu acho que a residência médica ela é necessária para qualquer profissional médico que queira especializar. Né? E aí, claro, você fazer complementações para te enriquecer, né? Pós, fellow, e aí tudo bem, que aí não precisa de uma carga horária tão extensa para te construir como profissional, e sim como te moldar, é diferente. A construção do profissional e a moldura do profissional. Entendi. Eu concordo em partes com isso também. Só que eu acho que algumas outras especialidades vai chegar um momento que não vai suprir a demanda. Por exemplo, vamos supor... Tudo bem, aí vai passar os melhores. Não, isso, mas aí eu já acho que não... É igual a história que o Danilo falou. Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade, porque durante aquele período você vai sendo moldado. Você tá entendendo? Você vai ser construído. Isso. Você não vai ser moldado. Isso, você vai ser construído. Porque você chega um recém-nascido. Isso, concordo. Então, você vai ser construído. A moldura, ela vai vir conforme aquilo que você quer dentro de subespecialidades. Talvez a gente esteja usando termos confusionais. Porque para você ser um bom profissional, você precisa construir ele. Depois de construído, o que é que eu vou querer tomar como rumo? Eu quero só trabalhar com coloproctologia, que é meu caso. Quero trabalhar só com aparelho digestivo, vesícula, abdômen superior. Outro caso. Não, eu quero plástica. Outro caso. Aí você vai se moldando. Mas a construção de um cirurgião, de um clínico generalista, de um otorrino, de um dermatologista, é numa residência médica. E aí a sua moldura... É onde se torna medular. E aí a sua moldura, ela vai ser ao longo do que você vai querer seguir o resto da vida. Mas o básico tem que ter. É igual você querer fazer... se escolarizar e querer substituir o supletivo de uma escola convencional.
Essa Fez analogia foi boa. sentido? Isso. Não Mas a faz gente tem que pensar, sentido. é o que eu penso muito no mercado. Que o mercado tá aqui. Ele não tá nem aí pra, tipo assim, se vai sair bom, se vai ser ruim, ele tá aqui. E vai ter a demanda de profissional. O que é que vocês acham que tinha que acontecer pra suprir essa demanda? Porque Mas ela tem que ser espera, suprida. o nosso problema do mercado saturado não é a falta de especialistas. Não, eu acho que é a quantidade de... Mas eu acho que vai... Só aqui, a quantidade de médicos em algum momento vai estar muito alta. Tá. E a galera quer se especializar. Tá, tem duas formas. Ou você, o funil, você filtra na saída dos médicos ou na saída dos formados. Ou, desculpa, na entrada dos médicos ou na saída dos médicos. Ou seja, ou você diminui a quantidade de vagas para medicina, o que comercial isso não vai acontecer, ou você filtra na saída. Vamos separar o joio do trigo, fazendo o quê? Uma prova estilo OAB. Isso eu já concordo. E eu nem acho, na realidade, que essa prova filtra de verdade. Mas eu acho que já é um primeiro passo. Eu acho que, por exemplo, já é um filtro. Justamente, já tira aquele aqui. Não, esse aqui não tem condição de estar aqui. Exatamente. Então já é um filtro. Já tira essa galera. Eu acho que isso é importante. E aí, depois desse filtro, tem um segundo filtro, a residência médica. Porque você pode ser o filho do papai do topzera. Filho, Suzão, não adianta. Aí eu já entro nesse ponto. Porque até aqui, por exemplo, fez a prova, pós-medicina, ótimo, filtrou, acho super válido, até porque as vagas estão aí, né? Então, não tem Só uma observação da pergunta que o Matheus fez. A realidade hoje é outra. A vaga está diminuindo, tá? Se você pegar, por exemplo, a prova de residência, o edital do HC desse ano, do última prova, as vagas para cirurgia geral diminuíram. E isso não só no HC, em outros. Não, em todos os hospitais. As vagas tá aumentando a quantidade de médico e as vagas de residência estão diminuindo. Eu olhei. Estão diminuindo, não estão mantendo nem aumentando, estão diminuindo. Eu olhei realmente de cirurgia geral, principalmente. Eu olhei do ano passado para esse ano, foi diminuído em São Paulo mais de 30 vagas. Entendeu? Então é muita coisa. É como eu te falei antes de começar, ser residente é muito oneroso. O residente é caro. Em média, vai mais de R$33 mil por residente. Eu já não concordo contigo. Não acho que ele é caro. Por quê? Porque o serviço que ele entrega... bem mais caro. Justamente, é muito mais caro. Eu sou coordenador de 2 hospitais. São particulares, particular médio para baixo. Se eu tivesse um residente comigo, eu podia dispensar 2, 3 pessoas. Não, Sim. Isso eu concordo. Eu acho que... Eu acho entendi o que a Kaline falou, porque a Kaline tá querendo explicar por que essas vagas não estão aumentando. Ah, isso eu concordo também. Porque é oneroso pro Estado. Pro mas Estado. ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, existe esse outro lado da moeda, porque a gente sabe... Eu fico imaginando às vezes, pega um ermelino desse, tira vocês, moço. Rapaz, é isso que eu ia falar. Para, que não tem ele como. carrega o hospital nas costas. Em hospitais que tem muitas residências, o residente, ele carrega o hospital nas costas. Lógico, carrega nas costas com a ajuda dos nossos chefes, nossos aprendizado, obviamente, isso é válido. Eu falo isso, eu jamais estou querendo dizer que, não, estou falando que a gente carrega, mas sem os nossos chefes, nossos assistentes. Eu digo isso porque tanto eu quanto a Kaline, graças a Deus, a gente fez a residência em locais que a gente encontrou mestres lá dentro. Encontrei mestres, encontrei pessoas que eu tenho como referência até hoje. Eu tenho certeza que eu vou levar como referência doutora Leda Telesi, doutor João, doutor Marco, lá no Hermelino, como a gente está falando de cirurgia geral, né? Assim como eu encontrei também referências no servidor na cirurgia do aparelho digestivo, tá? Então, a gente deve muito a esses caras, né? Sim, com certeza. Porque uma das coisas que quem quer fazer cirurgia tem que saber, na minha opinião, tá? Eu sou old school, eu não entendo nada de rede social, eu sei que uma hora eu vou ter que fazer, mas eu acho que quem não respeita a hierarquia vai fazer outra especialidade. Verdade. Menos que você discorde, você sente na mesa do bar com o cara e você acha que aquele cara não é um cara que você quer como amigo, mas você tem que respeitar ele dentro do centro cirúrgico, porque ele já operou zilhões de vezes. Mais, então você tem que respeitar. Sabe só de olhar para o doente, sabe? Então, esse ponto é importante. Fizeram a pergunta, eu tinha até esquecido, sobre a hierarquia. Como foi a hierarquia no serviço de vocês? Porque assim, a gente olhando de fora comentam muito sobre isso. Fala, cirurgia é um pouco pesado porque tem essa questão da hierarquia.
já puxando para o outro lado, de humilhação, aquela confusão. Isso aconteceu no serviço de vocês? Como é que é? Eu acho o seguinte, é porque... Polêmico. Eu não quero aqui pra ficar... não, mas veja bem, não. É assim, eu acho que nas especialidades cirúrgicas existe um lema, tá? Se você quiser responder um R+ seu ou um chefe seu, pode ser que não aconteça nada, tá bom. Mas o cara vai lhe ensinar, não vai ter o mesmo interesse, isso é do ser humano, tá? Isso é do ser humano. Nós dependemos de procedimento para crescer como cirurgião. Então não adianta se você quiser ter uma postura no hospital de que, esse cara falou de uma maneira que eu não gostei, beleza. Você tem todo o direito de achar, mas acho calado. Porque aquele cara vai ser o cara que vai... Não, corte bom. Acho calado. Porque você vai sair perdendo. A corda que vai quebrar pro lado. E o pior que eu acho que a cirurgia realmente é o ponto que tu falou. Porque você depende do conhecimento dela. Não tem como... eu quero aprender sozinho. Não tem como, irmão. Mateus, não tem como. Ensina? Outras especialidades tem como você aprender só. E isso não tem como. E aí vai dessa questão. Meu R2, quando eu fui R1, meu R2, que mais brigava comigo, que mais me xingava às vezes. Esse é o cara que eu sou mais amigo hoje. Terminado 3 anos aí de final de residência, ele é o cara que eu me tornei amigo. E a gente senta numa mesa de bar hoje e a gente vai dar um plantão juntos, os 2 cirurgiões, e ele fica, gosto mais de dar plantão com você aí. É um cara que mais brigava comigo. Se você não souber levar, vai ajudar muito, né, Kaline? Sim. Vai ajudar muito você na residência. O grito lá dentro, a vergonha que ele fez você passar. Você saber separar que aquilo é no hospital e que sábado vocês vão se encontrar. E vai estar tudo tranquilo. Vai estar tudo tranquilo, vai mudar a sua vida. Você não pode levar pro pessoal, porque é um meio estressante, não é? Sim. O cirurgia é um meio estressante. Mas isso é difícil de ser lidado, assim, você entender que... Não é pessoal, né, Kaline? Que não é pessoal. Isso é aquela parte que eu tava falando, que é uma guerra psicológica, né? Só pra gente interrompendo, até um ponto que eu queria saber de ti, porque tu é mulher. Não sei se isso, durante a residência, trouxe alguma dificuldade a mais, muito, porque eu acredito que deva trazer. Não adianta ir pra Paulista, mostrar os peitos e dizer somos iguais. Não somos. Porque eu acredito muito nisso. Não somos. Organicamente, somos diferentes do homem. Mas isso não significa que a gente é mais ou menos competente. De nenhuma forma. Ao contrário, né? Mas, assim, não adianta. A resistência é diferente. O cuidado é diferente também, vale ressaltar. A delicadeza é diferente. Isso não nos coloca melhor ou pior. E aí depende da habilidade, de como tu vai usar aquela tua habilidade. Mas ser mulher num ambiente de cirurgia geral ainda é muito difícil. Sim. Porque... Melhorou, mas ainda é difícil. Primeiro porque a gente almeja a família. E pode falar o que quiser, de qualquer religião que seja, a mulher é o cerne da família. Ela é a estrutura da família. É ela que cria os frutos do relacionamento, é ela que pare, é ela que gere, é ela que amamenta, é ela que se doa. O vínculo é muito maior com a mulher no início. Isso não também, mais uma vez, para os que vão para Paulista lá, né, reivindicar. Isso não exime a obrigatoriedade do pai, por exemplo, nada disso. Mas organicamente mas é uma coisa natural, assim. justamente. Sim, Deus nos fez assim, ou sei lá, para quem não acredita em Deus, enfim, a genética é essa e tudo mais. Então, sim, eu tive muitos problemas por ser mulher. Muitos mesmo, assim. Várias vezes eu chorei desesperada, porque eu sentia que tinha uma diferença. Eu sentia que a minha resistência não era igual à resistência do meu colega, né? Eu sentia um desprezo emocional e intelectual. Sim, existe isso, de inferiorizar a mulher, e isso tá errado. Então, e apesar de tudo, fez uma residência excelente. Hoje em dia, eu dou plantão onde ela fez residência e sempre que eu falo, eu conheço a Kaline, ela é bastante elogiada. Então, isso serve de lição. Se você quer, você vai ser bom. Independente de você é mulher ou não. Sendo que aí você tem que erguer a cabeça e tocar o baile, né?
Aí tem 2 caminhos. Ou você fica depressiva e recua, ou você mostra de fato para que tá aqui, né? Para que veio e segue. Então esse foi o caminho que eu escolhi. Mas ressalto, às custas de muito choro, hein, Kaline? Muito choro, muita cerveja e em detrimento de um psicológico bastante abalado, né? E vocês sabiam que a porcentagem de homens e mulheres que está passando na residência de cirurgia geral... As mulheres, sim. São mais mulheres. São mais mulheres. Você acredita? Sempre, nos últimos anos. Mas sabe por quê? Porque assim, a gente tem uma ideia, às vezes, de fora, eu vendo de fora, porque eu sou... O pensamento que tu falou, eu concordo totalmente. Eu falo até pra minha namorada, porque um dia ela levantou a hipótese de fazer cirurgia. Eu falei, filha, não faça isso com você, não. Entendeu? Porque eu acho que a mulher sofre muito mais. Se você gosta e quer, ok, vai em frente. Mas se você tá na dúvida, eu acho que não vale a pena, porque pode fazer o que for, mas é como você falou. Você sente necessidade, não é que o marido lhe obriga a ficar com... Disso. Não, mas acredito que boa parte das mulheres sente a necessidade. É orgânico, justamente, né? De ter seu filho, de gestar, cuidar, aquela criar. Coisa toda. E assim, não adianta. De dar carinho, de dar tempo. Eu estenderia mais ainda o raciocínio. Eu acho que se você tá na dúvida se faz cirurgia ou não, não faz. Não porque quem faz cirurgia não tem dúvida. Se você tem qualquer dúvida com outra especialidade, faz a outra. Mas só faz cirurgia se você falar assim, cara, o meu mundo, a minha opção é cirurgia, é a única coisa que dá pra eu fazer. Aí você é o primeiro passo para fazer cirurgia, porque lá dentro é diferente de todas as outras especialidades, Sim. na minha opinião. Eu fiz geral no Hermelino e eu me formei, eu passei aqueles meses lá pensando assim, o cirurgião é quem resolve. Então, assim, quando eu tô num plantão, eu sei que se a corda apertar, vão me chamar. Seja lá para o que for. Eles sempre vão querer a opinião do cirurgião, somente no paciente muito grave. Só uma dele, não menosprezando as outras especialidades. Jamais. É que no sentido resolutivo da coisa é o resolvedor. Tanto que hoje em dia, essa coisa da divisão de especialidades é a melhor coisa do mundo pra gente, porque hoje em dia a gente não tem mais o conhecimento e a prática para conduzir coisas clínicas, às vezes que para o clínico é básico. Eu tenho o maior prazer, a maior felicidade do mundo quando eu tenho um clínico bom no plantão que eu posso chamar e em nenhum momento eu acho que eu vou saber mais do que ele, clínica médica ou neuro. Por favor, me ajuda aqui. Não, tô falando a questão de... Dentro das habilidades. Uma via aérea definitiva. Procedimento, resolver. Uma via aérea definitiva, tá precisando. Eu tenho que saber resolver. O paciente está precisando de um acesso, ele está precisando de hidratação urgente. Eu tenho que saber resolver. Então, o cirurgião tem que saber resolver. Você não vai conseguir, em 2 anos, na nossa época, que é muito pouco, abranger isso tudo se você não se entregar completamente. Sim, perfeito. Sendo mulher ou não. Entendi. Se ela tá lá, ninguém obrigou a Kaline a fazer cirurgia. E quando a Kaline se formou, com minha esposa. Então, a gente sempre conversou muito. E, na época, a Kaline tinha algumas dúvidas, ela queria outras áreas que também tinha uma especialidade cirúrgicas ou não. E um dia ela me ligou, Kaline, a gente tava bebendo cerveja juntos, já tava mais pra lá. Eu falei, Kaline, para de frescura. Eu lhe conheço há alguns anos, você quer ser cirurgião, acabou, aceita. Sério? E vai, e ela se deu super bem. Mas... O que tu falou aí, que ela não escolheu estar lá, tem um amigo meu que faz ortopedia. Eu ligo pra ele e perguntei como é que tá a residência. Ele, rapaz, aqui tá bom. Mas a única diferença da escravidão é porque eu posso ir embora. Só que eu não vou, eu fico, entendeu? Aí hoje ele tá no R3, ele falou, agora tá mais tranquilo, passou. Mas o R1, cara, ele é o pior ano, pode ser o pior ano da sua vida, cada um tem sua história, como é que chegou lá dentro, não sei. Mas na minha vivência, eu sempre morei com meus pais, tinha casa, roupa, comida lavada, tudo carrinho organizado. Na garagem pra sair. Foi um ano mais difícil da minha vida. Eu acho que assim, mas foi o melhor profissionalmente, isso eu quis dizer. Eu acho que até no teu caso, como tu mudou de cidade, é dupla adaptação. Tanto a residência, tanto a outro local de morada, aquela outra coisa. Sim. Talvez se tivesse morando com teus pais também, ajudaria muito. Bem melhor. Ajudaria Sem muito. Dúvida. Eu morava num apartamento bom, mas, por exemplo, minha esposa, na época a gente não era casado, ela evitava de ir lá. Porque era perigoso. E porque as condições do apartamento eram... Inóspitas. Eu não usava nada, eu comia, eu jogava lá em cima, porque meu tempo eu chegava, eu dormia e ia embora. Então, assim, foi um ano difícil, mas eu digo isso pra todo mundo. Mas profissionalmente foi o melhor. Quando termina o R1,
Você olha pra trás e fala, valeu a pena. E assim, quando termina, pode vir qualquer coisa que eu aguento. Exato. Boa. Eu costumo dizer que o R1 de cirurgia geral, minha opinião, né? O R1, no final do R1, ele tem que saber entubar um paciente, ele tem que saber passar um central no paciente, ele tem que saber drenar um tórax e, o mais importante, ele tem que saber reconhecer quem é grave. No olho. Olhou na cara e falou, esse paciente pode ser grave, eu vou ter mais cuidado com ele, eu vou pedir para monitorizar, eu vou pedir um laboratório completo. O final do R1 você tem que saber isso. Quem que é grave e quem que não é grave. Sobre a qualidade de vida, foi uma coisa que perguntaram também no R1. Imagino que deve ser gente, muito ruim, né? A gente não vai falar de qualidade de vida sendo residente, ganhando R$3.000 e trabalhando muitas horas. Muitas horas. Não que esse valor seja insuficiente para sobreviver, dá que sobra, mas não existe, né? Como eu falei, existe uma carga estrutural muito grande, física, é uma prova de resistência física, emocional, mental. Então, qualidade de vida seria bobeira a gente falar aqui que se você que é legal. Qualidade de vida, vai fazer outra residência. Vai fazer outra coisa, vai passear profissão. no parque. Porque até quando você tem folga, você não tem coragem de fazer nada diferente. Eu acho que essa pergunta tem qualidade de vida, não. Se você entrar na residência de cirurgia geral pensando em qualidade de vida, você já tá entrando. Agora, errado. Se você pensar em qualidade de vida nas suas decisões pós-cirurgia geral, aí a gente pode conversar. Aí é diferente. Porque existe um leque de opções que as habilidades cirúrgicas dispõem, e aquilo que tu propõe para tua vida profissional, aí sim é o momento de selecionar, aquele filtro que eu falei. Aí vale as pós, os fellows, cursos adicionais, porque estruturalmente você já está formado. Né? Agora você vai se moldar. Né? Para o mercado, para aquilo que te interessa, para aquilo que vai te diferenciar na tua vida. Desculpa, Tati. Deixa eu conhecer um pouco de vocês, assim, eu já sei mais ou menos, mas para o público conhecer. Eu quero saber onde vocês formaram, onde vocês fizeram residência, o que é que vocês fazem hoje, o que é que vocês pensam em fazer amanhã. Falar assim, não, Matheus, eu quero fazer isso, aquilo, quero trabalhar assim, assado. Gosto de São Paulo, não gosto de São Paulo. Bom, eu sou do Piauí, nós somos do Piauí. E eu terminei a faculdade em 2016, na FACID, que é uma faculdade particular do estado do Piauí, em Teresina. E em seguida eu já entrei na residência de cirurgia geral, já era sabido que eu queria cirurgia geral, porque todo o meu academicismo foi voltado para a parte de cirurgia e foi despertado esse interesse. Não sei por quê, mas aconteceu, talvez pelo academicismo aquilo me despertou interesse e pela habilidade que é intrínseca ao ser humano, né? E aí eu fiz cirurgia geral no Tatuapé, foi bem difícil, como eu já falei, a hierarquia foi bem difícil, eu aceitava que eu sou uma pessoa de opinião muito forte, então por várias vezes eu tinha conflitos mentais com aquelas pessoas mega experientes que, embora eu respeitasse, eu não concordava, então eu tinha que sofrer calada e isso foi tendo uma deteriorização mental muito grande, mas superei, deu certo. Em seguida, eu tava muito cansada, e aí eu fiquei 1 ano off, assim, sem residência, porém estudando pra minha especialidade. Eu sempre quis coloproctologia. Quando tu entrou na residência de cirurgia geral, tu já queria coloprocto? Sim, sempre. Sempre, porque não sei, mas cirurgia de aparelho digestivo, de um modo geral, barriga, alças intestinais, foi uma coisa que sempre me interessou, e orificiais também. Quando eu decidi a coloproctologia, eu conheci uma coloproctologia que eu não conhecia, que eu achava que conhecia, mas na verdade eu não conhecia, porque é uma especialidade que tem uma vertente oncológica muito forte, e isso me deixou também muito emocionada estruturalmente, principalmente no Santa Marcelina, que é onde eu fiz, a parte de oncologia de cólon, reto e ânus é muito forte. Coloprocto tu fez no Santa, né? Eu fiz no Santa. Isso. São 2 anos. São 2 anos. 2 anos de cirurgia, mais 2 anos de coloprocto. 2 anos de coloprocto. E aí foi uma especialidade que me desafiou, assim, por diversos motivos. Porque meu hospital, principalmente, ele focava para a parte da oncologia, então eu lidei com muitos pacientes oncológicos, e principalmente em fase de terminalidade, que era uma coisa que me deixava muito mal e que eu desconhecia essa parte. Né? Me pegou de surpresa, vamos dizer assim.
Porque eu conheci a parte das orificiais, das doenças inflamatórias, e a vertente do câncer realmente foi uma parte que, talvez por eu não ter tido tanto contato, eu realmente fui pega de surpresa. E nesse hospital, especialmente por ser um hospital quaternário, ou seja, ali era a linha final do paciente. Ou resolvia ali, ou resolvia porque não tinha mais para onde encaminhar, não tinha outra referência. Então, isso, né, me deixou um pouco mais... foi um desafio emocional. Mas aí, depois que eu vi que a proctologia tinha várias vertentes, eu optei por um caminho mais... que não seja oncológico, de doenças benignas e principalmente as doenças orificiais, que é onde eu foco mais hoje, onde eu pretendo ficar mais somente com doenças orificiais. Em especial, as patologias do distúrbio de assoalho pélvico, né? E aí, depois de mais 2 anos de coloproctologia, eu vou fazer mais 1 ano de fellow, que eu faço na USP, de fisiologia anorretal. E aí, a fisiologia compreende pacientes que têm distúrbio do assoalho pélvico. Os principais são constipação e incontinência. E são pacientes que têm um impacto de vida importante sobre essas doenças, né? Essas doenças atrapalham muito a qualidade de vida dela. Mulheres e homens que deixam de viver, literalmente, porque ou são extremamente constipados ou são extremamente incontinentes, e isso atrapalha as atividades do dia a dia dele. Então, tem essa outra vertente da coloproctologia, que eu só conheci durante o curso de coloproctologia. E aí tem alguns exames que também faz dentro da coloproctologia, que é preventivo anal para quem tem intercurso anal, manometria anorretal, que é um tipo de exame que estuda as pressões do ânus, ultrassom endoanal, que estuda a estrutura do assoalho pélvico, para quem tem algum distúrbio, e aí abre outro leque de pacientes, outro tipo de nicho. Mas o objetivo é eu trabalhar somente com isso. Né? Tu trabalha hoje em São Paulo e tu pretende ficar em São Paulo? Fala, não, finalizei e quero voltar pra Teresina. Eita, esse aí é uma briga eterna entre eu e meu marido. Assim, eu não me imagino voltar pra Teresina. Amo minha família, amo quem tá lá, respeito a cidade que me construiu, né, digamos assim. Mas existem algumas coisas que só quem é teresinense vai saber que existe lá, que eu não me vejo morando lá. Mas meu marido gostaria muito de voltar para lá. Ele é de lá também, né? Ele é de lá. O nosso primeiro ano de residência como R1 foi o primeiro ano de casado. Aí foi bacana, então. Foi bom. Foi ótimo. Né? Foi bom. O primeiro ano de casamento foi top. Eu falei pra minha namorada, porque com fé em Deus eu vou passar esse ano, eu falei, o próximo ano você fica de boa. Só trabalhe, fique tranquilo, porque já basta um, entendeu? Então eu preciso de atenção. Quero que eu chegue em casa, você me dê atenção, eu fique tranquilo e vá. Aí eu passei do primeiro ano, aí você entra, que aí vai ser a hora de eu te dar atenção. Você já tá Nutella, né, Danilo? Já tá querendo cama, mesa, roupa. Eu quero fazer. Não. Eu falei, eu vou facilitar toda a minha vida em volta, que é para o único problema que eu ter. Mas assim, eu tô brincando, mas é importante esse planejamento estratégico. Muitos residentes, eles entram e desistem porque eles não têm um planejamento estratégico até financeiro. Porque vem aqui para São Paulo, de outros estados, o custo de vida é muito alto. Você tenta conciliar ali a carga horária de residência / serviço extra, não consegue e realmente, infelizmente, acaba desistindo por condições financeiras mesmo. Então assim, eu tô brincando contigo, mas esse planejamento é legal, São 3 pontos que eu já botei na minha cabeça, que eu me planejei e é uma coisa que eu não abro mão. Planejamento financeiro, não é que eu não queira dar plantão no R1. Chegou 6 meses de R1, eu falei, rapaz, tô em casa, assim, no sentido de tô tranquilo, minha relação com a R2 é sossegada, com o chefe é sossegado. Eu já, minha força mental tá tranquila. Sim, perfeito. Então, vou dar plantão. Eu comecei a trabalhar, eu nunca vou me esquecer, em agosto. Foi meu primeiro plantão extra. Eu comecei em setembro, no meu. Porque assim, aí eu vou dar de uma coisa consciente. Eu não quero estar obrigado a falar. Eu tenho que dar conta da residência e tenho que dar conta do plantão. Esse é o primeiro passo. O segundo, que é o que já me conversando bastante com a galera, é morar o mais próximo da residência, porque aqui em São Paulo. Não querer, às vezes, porque assim, hoje eu moro em Guarulhos, meu ciclo de amigos moram lá,
te dá muito plantão por lá. Só que onde eu passar, eu já tô bem na minha cabeça que eu vou tentar morar o mais próximo possível pra... Quem sabe que São Paulo tem essa questão do trânsito, acaba que estressa, demora, você perde tempo. Justamente. Você podia estar dormindo. Seu tempo já é escasso. Aí você perder 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar... Sim, estrategicamente não é a melhor escolha. E a terceira estratégia é falar pra Marliane, que é minha namorada, não fazer nada no próximo ano. Ficar de boa. Ela já se convenceu? Ela tá em processo ainda. Então tá bom. Não, porque se você tiver essa pessoa pra te ajudar em casa, já é meio caminho andado. Porque chegar em casa e ter comida, roupa, tudo bom. E ter uma parceira que de fato tem alguém pra conversar, pra sentar lá, vamos conversar, vamos ficar tranquilo. Porque eu acredito que na residência deve estressar muito. Então, por mais que você não queira levar pra casa... Não, a gente é ser humano, né, gente? Não é tem muito como. complicado. Então, você ter outra pessoa que não tá vivendo naquele meio pra conversar de outras coisas, pra suavizar a sua vida, eu acho que é bacana. Sim. Então é isso. Acho que eu falei muito já. E tu não respondeu ainda. Então, tu não quer voltar pra Teresina. Então. Porque não tem resposta. Não respondi porque não tem resposta. Tu não sabe ainda? Não sei. Assim, eu e meu marido, a gente já tem consultório aqui. A gente atende só a especialidade. Ainda não sobrevivemos somente do consultório, mas já tá plantando isso. Sim, estamos plantando Esse é o ideal. Mas, assim, a gente também é desprovido de raízes. Se porventura aparecer uma oportunidade em A, B ou C e se couber dentro da nossa realidade, no sentido, né? Enfim, aí a gente... Quando eu vim para São Paulo, eu vim muito com a cabeça de, assim, vou trabalhar, vou fazer minha residência, no outro dia eu volto. Eu tinha muito isso. Só que com o passar do tempo, de acostumar com São Paulo, ver as oportunidades profissionalmente aqui, eu botei na cabeça que quero fazer minha residência aqui, não queria sair de São Paulo, no máximo a grande São Paulo, e quero persistir aqui durante uns 5 a 10 anos. E não que eu vá esquecer lá, porque assim, eu sou muito apegado com minha família lá de Teresina. Mas eu quero, de alguma forma, primeiro plantar o consultório aqui, para depois, paralelo, conseguir plantar lá, e ficar nos 2 locais até dizer assim, cansei. A gente vai quero voltar. Fazendo estratégias conforme a música for tocando, né? Porque nem embora seja importante o planejamento, às vezes a vida, o córrego vai para outro lado. É que eu falo, a gente faz o planejamento, mas a gente sabe que não, muito dificilmente vai ser assim. Mas é importante sim o planejamento. Eu que estou há alguns poucos anos na sua frente, é importante sim. Quando eu fui fazer, eu lembro exatamente, quando eu fazia cursinho, o pessoal ia fazer vestibular no São Paulo, no Rio, eu falei, eu nunca na vida moro em São Paulo, eu não vou fazer curso, não vou fazer prova lá de jeito nenhum. Então eu ia pro resto do Brasil, mas não vinha para São Paulo. E aí quando eu formei, eu tinha uma galera da minha faculdade que morava aqui, eu falei, eu vou. Você fez faculdade onde? Fiz no Tocantins. Então eu saí do Piauí, não sabia nem que existia a cidade que eu fiz. E de lá, do meio do caminho, o internato, naquele tempo, era no Santa Marcelina. Por exemplo, metade da faculdade ficava em Porto Nacional, que é onde eu fiz faculdade, e a outra metade vinha pro Santa Marcelina. Então, a galera vinha, ficava. Em São Paulo? Isso. Até o Santa Marcelina ter faculdade. Então, a galera vinha e ficava. Então... amigos meus de outros períodos vieram, ficaram e falavam, aqui é muito bom, a gente gosta daqui, tal. Aí em Teresina, por não ser tão bom, porque eu sabia que eu teria que trabalhar 2 anos por não ser tão bom de emprego, eu falei, não, vou pra São Paulo. E aí acostumei. O primeiro semestre foi chato, mas hoje tá tudo ok. E você, meu nobre? Isso aí, meu amigo. Eu fiz medicina, me formei na Estadual do Piauí. Depois que eu terminei a estadual, eu vim fazer cirurgia e... Carlinhos, bota um pouco de água pra nós aí também. Eu até... Por favor. Quando você perguntou pra Kaline, a Kaline falou que a faculdade inteira dela, ela já sabia o que ia fazer. Pra mim, não. Foi diferente. Eu gostava de clínica médica, de semiologia, mas eu sempre... Era um interno que fazia minhas obrigações e ia embora. E a cirurgia meio que eu me encontrei lá ao acaso. Te prendia. Quando no meu primeiro estágio que eu fiz cirurgia, foi na cirurgia vascular no HGV, que era o Hospital Escola da Estadual, eu mudei completamente o meu perfil de interno. Eu me apaixonei por aquilo. Até hoje eu lembro dos chefes da cirurgia vascular e dos residentes que me ajudaram, tá? O Dr. Laurindo, o Dr. Rodrigo.
Eles viram que eu gostei daquilo e eu falei, cara, qualquer hora pode me ligar, que se for pra entrar em cirurgia aí, eu entro com vocês. Então, eu tava de folga, os caras me ligavam e eu ia, tá? E aquilo pra mim foi uma resposta. Não, acho que... Esse é o caminho que eu devo. Eu fui, então, quando eu terminei, eu já sabia que eu queria ser cirurgião, mas eu decidi isso 6 meses, 1 ano antes de me formar. E depois que eu me formei na estadual, me formei e vim fazer geral no Hermelino, no Alípio Corrêa. Foi logo em seguida, né? Logo em seguida. Eu me formei no final do ano, a formatura foi em janeiro e em março eu já estava aqui fazendo geral no Hermelino. Fiz 2 anos de cirurgia geral lá, esperei muito, graças a Deus, aprendi muito. Fiquei bem cansado, sofri ali, mas foi maravilhoso. Esse processo... Tu gostava, tu olhando hoje, tu falava, rapaz, eu gostava desse processo. Gostava do processo. Porque assim, a impressão que às vezes passam pra gente que não entrou na residência é que é um processo, a gente sabe que é um processo duro, obviamente, mas que a pessoa não está gostando desse processo. E essa resposta, que eu sei que você vai estar lá no próximo ano, você vai ver que eu gostava do processo pela minha subespecialidade. Você vai entender depois que eu gostava pelo que eu escolhi fazer. Você tá entendendo? Depois que eu fiz 2 anos de geral no Hermelino, eu sinceramente tinha dúvidas do que eu queria para a minha subespecialidade, que eu gostava muito daquilo que eu fazia lá, e querendo ou não, o cirurgião geral opera mais barriga, né? E depois eu fui fazer cirurgia do aparelho digestivo, tô no R4 no Servidor Municipal, que é uma escola maravilhosa também. E quando você conversa com alguém que faz cirurgia do aparelho digestivo, você sabe que ele gostava daquilo que ele fazia na cirurgia geral. Entendi. Você entendeu agora? Entendi. E eu trabalhei 1 ano antes, eu fiquei 1 ano entre a cirurgia geral e o R3. Eu trabalhei 1 ano como cirurgião geral, eu me entreguei completamente na minha residência e me entreguei... Então tu finalizou o R2, passou 1 ano trabalhando apenas como cirurgião para depois entrar no R... Eu costumo dizer que quando eu terminei a residência de cirurgia geral, eu nunca mais dei um plantão Muito obrigado. de clínico. Eu só fiz cirurgia geral. Só fez cirurgia geral. Depois que eu terminei a cirurgia geral, eu trabalhei como cirurgião geral em vários hospitais de pronto-socorro aqui em São Paulo. E depois eu fui fazer a cirurgia do aparelho digestivo. Na cirurgia do aparelho digestivo, as pessoas falam que é a que mais parece com cirurgia geral, mas merece ressalvas essa Quem opinião. fala isso não conhece. Exatamente. Merece ressalva, né? Essa assertiva aí. A cirurgia do aparelho digestivo é completamente diferente, né? A maneira como você opera o seu paciente é diferente. Não é mais uma cirurgia de urgência. Você vai operar um câncer gástrico, você vai fazer uma linfadenectomia, uma cirurgia bem mais demorada, pós-operatório é mais delicado, porque você já tem um papel oncológico naquela cirurgia, não é mais tirar o paciente da urgência, tá? A gente também, na cirurgia aparelho digestivo, a gente opera muito cirurgia bariátrica, que abriu muito a minha cabeça. Depois que eu entrei na cirurgia do aparelho digestivo, eu pude entender o que é a cirurgia bariátrica, que é muito mistificada ainda, a doutora Fabiana, que é... Eu vou até te perguntar, então, aproveitar aqui, porque eu tava discutindo isso lá na cidade da minha namorada, que ela faz internato, que tinha um pai de um amigo meu que quer fazer a cirurgia bariátrica. Ainda quero saber, pelo menos eu sou leigo totalmente nesse assunto, então é uma pergunta de leigo até a pessoa entender. Realmente ainda é uma cirurgia muito perigosa, porque assim, na cabeça que eu tenho, das poucas lembranças, que é uma cirurgia muito arriscada, é muito perigosa, que não sei se realmente vale a pena você fazer ou se mudou. Cara, é uma ideia completamente errada. Vou te dar um exemplo do meu dia a dia. Lá no Servidor Municipal, a gente tem um dos maiores ambulatórios de bariátrica de São Paulo. É um serviço, a gente tem 700 pacientes no nosso ambulatório, em média, hoje. E o nosso paciente, a gente opera todo mundo por vídeo, tá? É todo vídeo laparoscopia. O nosso paciente, ele é operado. Ele chega no hospital um dia antes e ele vai embora um dia depois da cirurgia. Pós-operatória de um dia, geralmente, óbvio. Que pessoa para pessoa, né? Cada cirurgia é uma cirurgia. Mas o paciente vai embora no primeiro pós-operatório, tá? É uma cirurgia que demora de 2 a 3 horas, depende. Se for a doutora Fabiana fazendo, é 1 hora e pouquinho. Se for eu fazendo, que sou R4, vai demorar 2 horas e meia, 3 horas, tá? Mas é uma cirurgia, o risco de sangramento é baixo, tá? E o que as pessoas falam, é uma cirurgia que tem muito risco. Isso
que a grande população e que até os médicos que não são da área têm que entender. O maior risco da cirurgia bariátrica, lógico, é uma cirurgia grande, sim, tem um risco inerente a uma vesícula, uma hérnia tem risco. Então, lógico que a cirurgia bariátrica vai ter mais risco no intraoperatório, tá? Mas não passa longe de ter o risco de uma GDP, de uma Whipple, tá? E o pós-operatório, hoje em dia, se é uma cirurgia sem intercorrências, o paciente vai embora no primeiro pós-operatório, vai para casa. É algo mais tranquilo. Excelente. Mas o risco que eu gosto de falar hoje, para as pessoas entenderem, é a preparação desse paciente. O paciente bariátrico não é um paciente que chega no teu consultório, ele tem, quanto é essa cirurgia? Eu pago, se valor, você me opera amanhã. Não. Cabe ao cirurgião bariátrico ter responsabilidade de saber que não é qualquer paciente que está preparado para fazer a bariátrica. Ele tem que ter acompanhamento multiprofissional. Ele tem que ter acompanhamento psicológico, ele tem que ter um acompanhamento fonoaudiólogo, ele tem que aprender a mastigar. Você não pode pegar um pedaço de carne e engolir de uma vez. Se você tinha um estômago que cabia 600 ml e agora cabe 30, você não pode mastigar direito. Mastigar errado. Se você mastigar errado, você vai vomitar. E aí você vai voltar no pronto-socorro, vai voltar pro seu médico e falar, acabou com a minha vida. Então, preparação psicológica, fonoaudióloga e nutrição também, muito importante. Fisioterapia, então, se você não tiver uma equipe toda dessa trabalhando junto com você, vai dificultar muito, o pós-operatório vai ser bem difícil para o paciente bariátrico. Só uma ideia, não sei se eu tô falando besteira, é bem leigamente. Já escutei, isso eu não vi em lugar não, só escutei em algum momento. Que quando o paciente vai fazer a cirurgia bariátrica, ele tem que perder peso em algum limite? Como é que funciona isso? Em relação à perda de peso no pré-operatório, que a gente... É assim, o paciente que chega no teu ambulatório, no teu consultório e quer fazer uma cirurgia bariátrica, se ele é um paciente que vem perdendo peso, ele é um paciente que vai perder muito mais peso do que o que não está fazendo isso no pós-operatório. Questão de hábitos, questão de psicológico, questão da nutrição, de como é que está a sua alimentação, tá? Mas também, falando em termos técnicos, a cirurgia num paciente que vem emagrecendo, a gente sabe que a cirurgia, o paciente ele pode ter tanto gordura visceral como não ser visceral, a gordura do culote, a gordura generalizada, o pneuzinho, Entendi. Falando assim, tá? O paciente que emagrece 10 quilos no pré-operatório, ele perde muita gordura visceral e o fígado, que é esteatótico, né? Ele diminui um pouco e facilita muito o intraoperatório. Então, o fato do paciente emagrecer 10 quilos no pré-operatório, eu vou ter um intraoperatório mais fácil. Eu vou ter um fígado... Melhora durante o intraoperatório é o processo da cirurgia. Isso. Fora que a obesidade é inflamação, né? E você operar isso. um paciente menos inflamado é bem melhor, né? Entendi. O próprio grande aumento, o epiplon, eles diminuem. Então, tudo aquilo facilita o meu intraoperatório, a exposição do estômago no intraoperatório. Vai ser tudo mais fácil se um paciente emagreceu antes. E esse é o paciente que vai emagrecer mais depois. Que vai ter um pós. Eu não consigo operar um paciente de bariátrica sem uma preparação multidisciplinar. Tá? Esse risco é muito maior. Do intraoperatório, ele é muito menor do que o risco do paciente que não está preparado. Não fez a preparação correta. O paciente que toma um copo desse de água, ele toma essa de uma vez. Depois que ele fizer a cirurgia bariátrica, ele vai demorar muito tempo para conseguir tomar esse copo de uma vez. Se ele não tiver cabeça para isso, não souber mastigar para isso, ele vai ter muito problema. Essa preparação costuma ter um tempo ou Qual é o tempo? O tempo quem vai dizer é o paciente. Como o paciente chegou no teu consultório? Como que já estão os hábitos de vida dele? Isso vai mudar muito. Como que está o ritmo de vida dele, o trabalho, como que ele está no trabalho, ele está satisfeito? Ele realmente quer só emagrecer? Ele quer só estética? Porque a cirurgia bariátrica não é estética. Principalmente o bypass, hoje a gente sabe que ela é uma cirurgia metabólica, né? Então, hoje a gente opera um paciente, a nossa alegria quando ele retorna com 7 dias de cirurgia no ambulatório é ver que a metformina que ele tomava, ele não precisou mais tomar. E é rápido, tá? A paciente que chega com insulina dependente, 7 dias depois ele chega no teu ambulatório, ele tomava metformina 2 vezes ao dia, ele só toma uma e a insulina ele já parou, em 7 dias. Então, é uma cirurgia metabólica. Emagrecer é secundário, para nós. Mas tem uma taxa de perca da cirurgia bariátrica, por exemplo, meio que uma meta. Tem sim. Falei, eu cheguei aqui, eu posso perder até tanto. Tem sim. A estimativa. O sleeve, hoje em dia a gente fala, o sleeve, ele perde de 25% a 30%. Tá? É muita coisa, né? O bypass ele consegue 35% até 40% do peso do paciente. Essa diferença aí
do sleeve, do bypass, hoje você tem que analisar cada paciente. O paciente que tem um refluxo grave no pré-operatório, esse é um paciente que a gente não faz sleeve nele. É um paciente mais candidato ao bypass. Agora, aquele paciente que é hipertenso, diabético de difícil controle, esse paciente é o do bypass, não é o sleeve, tá? O bypass é uma cirurgia metabólica, o sleeve não, ele é uma cirurgia restritiva. O bypass não, ele tem um foco no metabolismo bem maior do que o sleeve, tá? Entendi. E além disso, na cirurgia do aparelho digestivo também a gente tem a parte oncológica, que é bem... Se deve pegar no emocional muito grande. Por quê? Porque os cânceres do aparelho digestivo alto... letais. São muito agressivos, tá? Então, o câncer de vesícula muitas vezes nem é mais cirúrgico quando a gente descobre. O câncer gástrico é agressivo. O câncer de pâncreas nem se fala, a gente sabe, você sabe, o câncer de pâncreas é muito difícil de lidar, tá? Então, a grande maioria das neoplasias que a gente opera, o paciente já chega no consultório e a sobrevida é baixa. Um estágio avançado que aí já não tem muito o que você fazer. E também, vale lembrar, eu não poderia deixar de falar isso, fazendo residência onde eu faço, nas hérnias de parede abdominal. O cirurgião no aparelho digestivo tem por obrigação tratar uma hérnia completamente diferente do cirurgião geral, tá? A hérnia hoje em dia é um Como mundo. assim? As hérnias de parede abdominal hoje são um mundo. É uma especialidade à parte, é um mundo à parte, tem milhões de técnicas que nem eu, como R4, sei a metade, tá? Eu tenho o Dr. Rodrigo, o Dr. Matheus lá no hospital, que são herniólogos excepcionais e todo dia a gente aprende coisa nova com eles. Hérnia, o cirurgião geral, ele trata a hérnia mais como uma urgência. A gente trata a hérnia pensando... hoje em dia você pode colocar uma tela dentro da cavidade abdominal, você pode colocar uma tela embaixo do músculo reto abdominal, você pode colocar uma tela embaixo da pele entre a aponeurose. Então, tem milhões... Hoje em dia você pode operar qualquer hérnia por vídeo ou por robô também, tá? Então, a gente tem essa outra parte. A cirurgia do aparelho digestivo é um mundo, né? Também. Assim como a coloproctologia, a cirurgia do aparelho digestivo hoje, você pode fazer. Você pode ir para o caminho da bariátrica, para o caminho do câncer, para o caminho de hérnia de parede, para o caminho do esôfago, doenças do refluxo, a calase. Eu sei que tá bem no início, mas tu tem alguma linha que tu quer seguir pós? Assim, tu se imagina já, não, daqui a tantos anos eu quero estar seguindo essa linha. O que eu mais me... Isso é difícil responder agora, tá? Eu sei, justamente o que eu falei, porque tá bem no início, então tu já tá conhecendo realmente todas as opções. Eu peguei um gosto muito grande por bariátrica na minha residência, porque é uma residência que tem um serviço muito forte de bariátrica. A doutora Fabiana é uma excelente cirurgiã bariátrica, que a gente espelha muito nela, mas eu também sempre gostei da parte oncológica. Sempre gostei de operar tumor, eu acho que dá uma satisfação muito grande pra gente. E também tô gostando muito de operar hérnia, então acho que é melhor deixar a vida me levar, sabe? Porque eu vou ver como que vai fazer. Essa pergunta é interessante porque foi assim na cirurgia geral. Eu não gosto de... não, mas eu tô fazendo essa residência para seguir ali. Não, eu me entrego. E durante o processo tu vai... Pra mim, a cirurgia que eu vou fazer ali é a melhor que existe. Entendi. Amanhã, a outra que eu vou fazer é a melhor que existe. E assim eu vou. No final, eu vejo o que o mundo vai me levar. E tu gosta de São Paulo, quer continuar aqui ou vai... Eu gosto. Boa. É bom que ela já tá ali, então vamos ver se tem alguma diferença de opiniões. Pela cara dela eu vou saber. Não, eu gosto de São Paulo. Eu acho que São Paulo... É boa essa pergunta, por quê? Porque meus amigos que estão no Piauí perguntam, vale a pena fazer residência aí? Cara, todo lugar a residência depende do residente, né? Não existe... não, você vai fazer residência em São Paulo é melhor. Não, depende do residente, sempre. Só que aqui tem uma coisa especial, que é o volume. Então eu agradeço por ter vindo para cá pelo volume que eu fui exposto. O Hermelino atende, no mínimo, uma população de 2 milhões de habitantes. O pronto-socorro do Hermelino, tá? Então, Teresina tem 900, 1 milhão de habitantes. Dividido ali em 4 hospitais, vamos dar um exemplo, grandes. 250 para cá, vamos supor, arredondando. Então, a variedade de pacientes, a riqueza do meu pronto-socorro, que a gente vê aqui em São Paulo, é difícil você vir em outro lugar, porque o leque é muito alto, tá? Então eu vim pra cá, não me arrependo nem um minuto, mas não é uma cidade que eu quero morar, criar meus filhos. Emocionalmente é diferente. Emocionalmente é conhecido. E minha esposa também é enraizada lá, o pai dela também é médico no Piauí. Então já tem uma área. Isso, ele é da mesma especialidade dela, então ela tem isso que chama ela de volta.
Mas mais importante do que tudo isso é o ritmo de vida. Como o meu ritmo de vida dentro do hospital já é a 1000, eu quero morar num lugar que seja mais tranquilo. Isso. Então, para mim, meus planos agora é terminar minha residência e voltar para Piauí e voltar para Teresina. Eu tenho essa cabeça também, assim, apesar de querer ficar aqui um tempo, eu quero ter filho, constituir família, assim, com filho, tudo de verdade, para lá, com fé em Deus, né, se Deus permitir. Porque eu acho que o ritmo de vida aqui é muito acelerado. Então, nem que eu fique indo e voltando, mas tem uma hora que eu vá lá, não, aqui tá tranquilo. Aí depois acelera um pouco e volta. Isso. Porque essa correria aqui acaba que estressa um pouco. Eu vou te falar, a correria dentro do hospital eu gosto. Às vezes, minha esposa fica um pouco... Ela não entende, às vezes, eu e a Kaline... Falando de ti aqui na tua cara. A gente briga, a gente brinca, eu e a Kaline, que... É porque é outra mentalidade, só cirurgião, né? Sabe. É outra mentalidade. Eu vou te falar, assim, cara. Por quão excelente ela seja, por quão... Né, é outro ritmo mesmo. A gente é mais acelerado, é o jeito que tá... É mais enérgico, é outra vibe, vamos dizer assim. E eu vou te falar, na minha residência de cirurgia geral, no meu R1 e no meu R2... Meu plantão ali acabava 7 da noite e eu fiquei até 11, meia-noite, porque eu entrei em uma cirurgia. E não queria largar o osso. Que eu queria muito ver, eu não queria largar o osso, e eu tava ansioso, e no outro dia de manhã você acorda, eita, podia ter dormido cedo, tô cansado. E eu fiz isso como plantonista, como cirurgião geral, eu já fiz isso também. Eu já era cirurgião, não tava recebendo mais pra estar no plantão naquele momento, e não foi uma nem duas vezes... Mas a vontade de estar lá era grande. Falava então... com o plantonista da noite, falava, cara, eu sou do dia, eu tô passando plantão, tem essa cirurgia, mas eu vou entrar com você. É aquele tesão. É aquele tesão. Se você não tiver isso, olha, você tem que gostar de estar dentro do centro cirúrgico. É lógico, nenhum cirurgião gosta de ficar tocando no consultório o dia inteiro, Sim. Enfermaria. O prazer da enfermaria é você ver o seu paciente que você operou no outro dia. E que deu certo, isso. Ou deu errado, mas beleza. O bom cirurgião, eu sempre aprendi isso com os cirurgiões mais antigos, o bom cirurgião não é o que opera bem, é o que sabe tratar complicação. Só tem complicação que opera, Matheus. Se você opera pouco, você não vai ter complicação. Quem opera muito tem. Então você tem que saber, você tem que ter um gosto de ir na enfermaria, ver como é que estão os seus doentes, se eles estão bem, tratar a complicação, mas o bom, o gostoso é estar dentro do centro cirúrgico, como Sim. a Kaline falou. Não, tem especialidade que você ganha muito mais, tem uma qualidade de vida bem melhor, mas o prazer de estar dentro do centro cirúrgico não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Agora eu vou fazer uma sequência de perguntas para vocês. São perguntas que eu acho que são discussões que pelo menos a galera que me segue passa muito na cabeça deles. São acadêmicos de medicina e pessoas que acabaram de se formar. Primeiro eu quero saber de vocês em relação à medicina, não cirurgia geral, medicina em geral. Vocês aconselham alguém hoje, se vocês tivessem um filho hoje, ele tem 18 anos, ele vai prestar vestibular amanhã, o Enem, e daí ele tá lhe perguntando, mãe, eu faço medicina? E aí o que você responderia? Não. Não? Não. Por quê? Eu acho que é uma carga de responsabilidade muito grande, uma remuneração muito baixa, em detrimento de uma saúde psicológica e física muito grande. Então, assim, eu chamo de sacerdócio. Eu digo que medicina é um sacerdócio. E que realmente não é para todo mundo. Mas eu não aconselharia o meu a se submeter a essa situação. Porque a gente passa por muita situação difícil, por muito perrengue e a custas de muita coisa que a gente abdica. É uma abdicação muito grande. Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega do Fellow e ela se emocionou, porque a gente estava fazendo um exame e ela se emocionou porque ela passou um final de semana na casa dos pais, que é no interior de Vitória, se eu não me engano. Interior de Minas Gerais. E ela falou que ela não tem irmãos, não tem outros parentes ali, que só é o pai e a mãe. E ela simplesmente sentiu aquele peso de pegar o avião, o ônibus, ir embora e deixar o pai e a mãe ali. E ela começou a se emocionar por isso. E isso, dinheiro nenhum vai repor
E aí eu falei pra ela que cada vez mais que eu visito os meus pais ou que eles vêm me visitar, eu tenho aquela sensação de que eu tô perdendo o tempo de vida deles. Vou falar uma conta prática que eu vi em outro podcast. E isso me tocou também. Eu sou muito apegado com meus pais. Inclusive, eles estão agora essa semana. E eu tentei fazer um compromisso com eles assim, ó. 2 meses. Eu e meu irmão moramos aqui, somos apenas 2. 2 meses eu vou, 2 meses você vem. Porque, às vezes, na correria, tanto deles lá, tanto eu aqui, acaba que passa 3, 4, 5, 6 meses sem se ver. Sim. E se a gente for fazer uma conta simples, cruel, meu pai tem 50 anos, minha mãe também, acho que é aniversário da minha mãe hoje, inclusive, 49 anos. Então, vamos supor que eles vivam mais 20, 30 anos. Sim. Se for pela linha do que a gente vê, eles são 3, 4 vezes no ano, Sim. Então você vai ver seu pai mais 100 vezes. Sim. E cada vez que ele vem, Sim. vai indo embora uma. Sim, eu já também escutei esse então, podcast. Assim, infelizmente, é a verdade. Sim. A gente sabe disso. E como você falou, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Vai chegar uma hora que a gente fala, e assim, poxa, claro, a gente podia que ter... os nossos pais... Não sou mãe, mas eu imagino que a felicidade dos pais é ver o sucesso dos filhos e tudo mais, eles bem-sucedidos. E a gente não tá aqui pra brincar, óbvio, a gente tá aqui pra se melhorar profissionalmente e humanamente falando, né? Mas é em detrimento de muita coisa. E você pode ter esse mesmo retorno financeiro e esse mesmo êxito profissional em outras áreas com uma abdicação bem menor. E isso é muito pouco reconhecido, porque quando o doente está na tua frente, ele só quer que resolva o problema dele, porque ele tá ali, sofrendo de dor, sofrendo de cólica, ele tá com tumor, ele tá com dor no ânus, ele só quer resolver aquilo ali. Dificilmente naquela situação, naquela angústia, alguém vai olhar para o teu lado. O teu lado do cansaço, o teu lado pessoal, o teu lado da tua história. E ninguém tá pedindo para tu olhar mesmo, não. Afinal, tu tá ali para resolver mesmo, entendeu? Só a questão do reconhecimento que eu acho que não é equiparado como deveria ser. Eu não tô dizendo que ninguém é Deus, que deve enaltecer, que médico é A, que é B, que é C, e que as outras profissões não se esforçam, nada disso, né? Eu só acho que por ser uma especialidade que lida diretamente com a saúde, é em detrimento da sua própria saúde, inclusive. Eu acho que rouba 2 coisas muito importantes pra gente. Uma é o tempo e a segunda é a saúde mental. Sim. Eu acho que... Eu me considero uma pessoa que tem uma saúde mental muito boa. Sim, eu venho de uma estrutura familiar muito boa, não financeiramente média, mas emocional, família bem estruturada, tranquila. Eu nunca tive... Perguntar, Matheus, tive um problema assim na tua família, assim, algo que te abalou. Que me abalasse. Sim. Não. Sempre tive aquele conforto de tá tudo bem. De tá tudo bem. E se não tiver, tem outra pessoa pra resolver que não seja você. Justamente. Meu pai e minha mãe sempre estão lá, independente, então eu nunca tive uma preocupação séria com nada. E mesmo assim, quando eu vim pra São Paulo e comecei a dar plantões, você passa por cada situação que você fica olhando assim, meu Deus do céu, bicho, será que precisa mesmo isso aqui? E eu me considero que sou uma pessoa que tá na linha privilegiada. Imagina alguém que já veio com uma família não tão bem estruturada, que já tem alguns problemas mais sérios, diferentes, alguém doente, ou a própria pessoa. Então você se reflete, realmente você pensa, realmente não é pra qualquer um. Então, você assim, tem que... Tu aconselha? Eu não aconselho. Eu não quero desencorajar ninguém que tem habilidade, que tem aquele dom, não é isso. É porque realmente é a custa de um sofrimento físico e mental muito grande, né? Não adianta, os profissionais muito bem-sucedidos, ele tem uma lacuna a ser preenchida no pessoal. E essa lacuna dificilmente vai ser preenchida em algum momento da vida dele. Porque ele sempre está em detrimento do profissional. Né? Eu sei, a vida não é perfeita, uma coisa vai ser em detrimento do outro. É que eu acho que a balança do ponto de vista da medicina, ela pesa muito. Então, a minha resposta seria não. Até porque meu pai tem 70 anos, então essa conta já diminui bastante. Já diminui bastante. E você, Danilo? Cara, eu sinceramente, se meu filho me fizer essa pergunta, eu só vou falar a verdade pra ele e vou deixar ele ele decide, mas o que eu acho assim é que... Mas a pergunta espera aí, não pode fugir, não. Não existe essa pergunta, não. A pergunta é, você aconselharia sim ou não? Ele chegou aqui, ó, ele vestibular tá te pedindo amanhã, um conselho. ele falou, pai, você é médico. Você tem que dar um conselho. Eu acho muito bonita
a sua forma que você trabalha hoje e eu quero saber, eu entro pra fazer isso aí? Eu perguntaria se ele está disposto a passar pelo que ele tem que passar. Se ele quiser, é como a Kaline falou. Então a sua resposta seria não. Porque você tá enrolando. Isso. Então, porque concordo com a Kaline. Se o filho tiver disposto, vai ser em detrimento de tudo aquilo que a gente falou. Tu vai falar tudo isso aí. Não, meu compadre, ele vai repetir e vai falar, não, pai, mas me fala, eu quero saber da sua opinião. Não, eu falaria que sim. Boa. Porque não, eu sou suspeito, eu não falo nem de médico, eu falo de cirurgião. Eu amo o que eu faço. E eu acho que não tem nada melhor no mundo a se fazer do que a cirurgia. Mas é como a Kaline falou, né? Isso vale para qualquer médico, não é para cirurgião, né? Se você não tiver a coragem de olhar para o paciente e pensar assim, se fosse o meu pai, se fosse minha mãe, meu avô, minha avó, eu ia fazer isso aqui? Você tem sempre que colocar isso. Não é porque o paciente é do SUS, é do consultório, não é porque é do convênio, não é porque ele está te pagando 500 ou 50 reais pela consulta, né? Você tem que se colocar no lugar do paciente. E só um adendo, não é falsa modéstia, né? É a pessoa encarar com seriedade, é aquilo que eu falei no início, o certo é certo em qualquer lugar. O certo em qualquer lugar. Seja com você dinheiro, pode estar com sono ou não. Eu acho que, hoje em dia eu penso nisso, eu acho que o sono vale mais do que o dinheiro. Sim. O plantão que paga muito e o que você trabalha menos, todo médico que tá ouvindo vai falar, não, eu prefiro o plantão que é mais tranquilo. Porque o sono hoje em dia vale mais do que o dinheiro, cansaço. Isso. Então, se você tá lá 4 horas da manhã e chegou um paciente, você vai ficar com soninho, não vai fazer o que tem que ser feito, não faz medicina. Principalmente a gente. Sim. Eu concordo. Assim, se meu filho me perguntasse para não fugir da resposta, eu também falaria não. Mas numa linha do meio termo de vocês dois, realmente, você tem que ter bem claro, porque, sendo bem sincero, quando eu entrei, eu acho, tenho certeza que eu não mudaria a minha rota. Mas você não sabia da realidade isso. Que é. Então, Boa. vou te interromper. Isso. Aí a resposta dele já fica meio mais ou menos, porque você tá disposto, ele vai dizer que sim, claro que ele vai dizer que sim. Porque ele não sabe a realidade. Ele não sabe, entendeu? Isso, mas no íntimo, é difícil. Eu acho que isso tinha que ser abordado mais durante as faculdades. Porque na minha faculdade, eu tinha na minha cabeça... Mas, Matheus, aí o problema não da faculdade, né? Da escola, orientação vocacional. O problema da escola é que a gente estuda hipotenusa, cateto, não sei o quê, e que no final não vai levar pra canto nenhum. Porque nem o engenheiro usa esse negócio aí ninguém. eleva ao quadrado. Só o professor, eu acho. Então... Eu acho que é um... Não, mais ou menos. Eu acho que tem que ter... Ele usa outras fórmulas mais complexas. Não, é interessante. Eu conheci... Eu ensinava química pro Matheus. Vou fazer uma adenda aqui, como eu conheci o Danilo. Pra você saber o tão maravilhoso que é seu esposo. Eu estudava no cursinho e eu não sabia nada. Eu conto essa história pra todo mundo, Danilo, apesar de eu não saber. Hoje eu vou contar pra geral. Eu estudava química lá em Teresina, era específico. E eu já falava, eu não vou passar nas públicas, vamos pra Facil de Nova FAPEQUIP, que é o que dá. Aí ia fazendo os específicos e tal. Só que em química orgânica, eu era muito ruim. Era química orgânica. Eu era muito ruim e eu não conseguia aprender. E o Danilão nerd. E eu nem era amigo dele. Assim, eu via que ele sabia e tal. Aí um dia eu falei pra ele, não, vem hoje à tarde. O curso era de manhã, vem de tarde. 20 conto a hora. Vem à tarde. De grátis. Vem à tarde que eu vou te ensinar. Pois aí ele foi me ensinando devagarinho. Depois que eu aprendi, aquela tarde nossa virou uma tarde de pôquer. Entendeu? No local. Mas eu devo a química orgânica a ele. Era uma coisa que eu tinha um bloqueio. E hoje, qual é a sua aplicabilidade da química orgânica? Tem sim. Mas eu lembro do Danilo nessa situação. Foi onde eu conheci ele, foi nessa situação. Eu acho que, assim... Mas é isso que ele falou, né, Kaline? A gente estava estudando química para ser médico. Mas em nenhum momento falaram pra gente o que era um plantão, pronto-socorro. Fosforilando aqui um pouco sobre as escolas, realmente devia ter uma educação mais direcionada, né? Educação financeira é muito mais importante. Que eu não sei nada. Às vezes eu assisti outros episódios do teu podcast e eu fico, gente, que mundo eu tô vivendo?
Porque eu não entendo nada do que o pessoal fala. Médico, a minha vida voluntariamente ok em relação ao Brasil. a média do Brasil e não sabe de educação financeira. Não sei nada. Mas assim... Ele prefere uma barriga aberta do que estudar como economizar. Não, isso eu acho que é uma falha. Mas eu acho que é fase. É falha. Tá? Eu acho que é fase. Eu acho que você tá na residência, você tem que entregar por completo. Não me interessa medicina financeira enquanto eu não terminar minha residência. Não. Porque... Eu acho... Entendi. Você entendeu? Eu Entendi. acho que a residência Tu não de cirurgia... consegue Sou eu. Eu me entrego então, e minha vida é essa. E às vezes as pessoas até falam, pô, só fala disso. Pô, só fala... acho que há 2 dias atrás eu liguei pra Kaline de vídeo, a gente ligou pra ela, ela tava com o esposo dela, aí acho que eu liguei pra falar alguma coisa de hoje, vamos lá no podcast do Matheus, como é que tá e tal. E aí a Andressa... A gente falou da sutura. E tipo, em 1 minuto a gente falou o que tinha que falar e depois ela já falou de um caso do plantão. uma hemorragia digestiva que ela ia ter que abordar. Aí eu comecei a falar do úlcera perfurada. Ou seja, o último assunto foi o podcast do Matheus. Porque a nossa vida é isso. E eu acho... E eu hoje em dia não acho isso errado. Eu acho que a nossa... Eu acho que é uma falha na educação. Eu acho, assim, se eu fosse o Matheus, tu é do MEC, tu vai mudar agora como é a educação. Primeira coisa, eu acho que no ensino médio ali você já tinha que direcionar o aluno. Então, você quer fazer para a área da saúde? Beleza. Agora a gente vai dar só matérias da área da saúde e vai ter uma matéria que vai vir profissionais aqui rotineiramente para você entender como é a realidade. Entendeu? Ter conversas com aqueles profissionais. Segundo, a educação financeira tem que ser a vida toda. Então, como tu falou, hoje, durante a residência, se for pegar para aprender, realmente vai ser uma dificuldade muito grande que vai te tomar tempo. Agora, se tivesse te ensinado lá no primeiro ano do ensino médio um pouco, no segundo, no terceiro, hoje estava caminhando só. Sim. Isso é verdade. Tu não estava mais tendo que dispor tempo para ir lá, para poder realmente entender. Da mesma forma como o senso político. Isso, tu já tem uma noção geral de tudo. Sim. Se tu quiser se aprofundar, ok, aí vai de cada um. Mas o básico, todo mundo já devia sair sabendo. Diferente, por exemplo, de marketing, de mídias sociais, que o boom foi agora. Então, realmente não dava não tem como. Pra inserir na educação. Isso eu entendo totalmente. Mas a educação financeira era uma coisa que a gente já deveria ter e que realmente é uma dificuldade de nós médicos, porque nós médicos só sabemos dar plantão, receber o dinheiro e gastar o dinheiro. É só o que a gente sabe fazer. Eu tiro por mim. Eu formei o meu primeiro ano, meu brother. Eu trabalhei muito. Mas hoje eu vejo, pra que eu gastei desse tanto? Eu poderia ter gastado tipo 20% a menos, teria a mesma vida que eu tive e teria já 20% a mais hoje por mês. Investido e rendendo. Só que nesse tempo realmente eu não pensava isso. Depois, no segundo ano que eu comecei, alguns amigos meus que são mais pra essa área começaram a conversar comigo, eu fui entendendo, minha cabeça foi abrindo pra isso e devagarinho eu fui iniciando. Ainda hoje estou iniciando na realidade. Mas eu fico imaginando, se lá no primeiro ano alguém tivesse falado pra mim, rapaz, funciona assim, assim, assado. A gente aprende tanto, tu abre uma pessoa, como é que tu não vai aprender isso numa facilidade? Então a gente tem umas responsabilidades muito grandes hoje que a gente tinha conhecimento para tal, tirar isso de letra. Se a gente já tivesse sido exposto a esse conhecimento antigamente. Plenamente. Só que eu acho que é uma falha da educação que resulta no nosso futuro. Mas está mudando, eu acho. Está mudando. Está mudando porque hoje a tecnologia está sendo a favor da educação em todos os aspectos. E por mais que você não tenha interesse nisso, de tanto vai aparecer. Vai ficar... Você vai ver por relance, vai aparecer no seu Instagram, vai aparecer no YouTube. Eu acho que por osmose a coisa vai acontecer. Essa parte aí tá difícil pra mim, porque eu não tenho... Mas vai dar certo, amigo. Isso é uma coisa que é muito... Que tem que ter reflexão sobre isso. Eu não tô aqui pra dizer o que é certo e o que é errado, né? Não sou eu. Mas também, Danilo, é porque tu... como você ainda tá no mundo da residência, tu tá focado só naquilo. Depois que você terminar a residência e entrar pro mundão, aí você vai começar a ver como otimizar o teu tempo, como vender o teu tempo, né? Então agora realmente você tá tão inserido... Só uma coisa, eu entendo e eu concordo. Eu só tô falando que não pratica. A maneira como o paciente escolhe hoje o médico que ele vai se consultar tem que ser repensada. Sim, perfeito. Não se escolhe médico
pela quantidade de seguidores que ele tem. Gente, isso vai contra ao que eu aprendi na minha vida inteira do que é ser médico. Perfeito. Sabe? Não é que o cara que tem muito seguidor não mereça a escolha. Entendi. Jamais. Sim. Mas isso é caso a caso. Mas eu só tô falando que o cara que tem muito seguidor não necessariamente é o cara melhor para o seu profissional. E aí tu briga com essa pessoa que tem muito seguidor. Eu concordo totalmente com o que tu tá falando. Isso é uma inversão de valores absurda, principalmente para médico. Isso, eu concordo com isso totalmente, mas eu acho que isso sempre existiu. Na realidade, hoje, a forma que nos apresenta é diferente. Porque, pensa na tua cabeça aí, quantos médicos tu via interior, cirurgião geral, diversas especialidades, que era um médico carniceiro ruim, aquela coisa toda. Realmente tem, sabe que tinha, entendeu? Né? Alguns sempre tem. Mas, por exemplo, ele era o bambam da cidade, às vezes era o mais rico da cidade, era o que tinha. Então, assim, a forma de escolher ainda ficava limitada. Tinha um viés de escolha. Na realidade, eu acho que charlatões, que é isso que tu tá querendo falar, sempre existiram. Sim. Só que agora... Tá mais escancarado. Justamente. Agora, com o poder da internet, a internet ela te pega e te joga pro mundo. Tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim. Perfeito. Então, assim, você que era bom e antes só conhecia no teu estado, claro. Hoje o Brasil todo vai te conhecer. Sim. Agora, você que era malandro e era ruim, e que a galera tuas atitudes eram apenas naquele nicho, daquela região, hoje tu consegue explodir elas também. Claro. Então eu concordo com o que tu tá falando, mas eu só não concordo que nunca existiu. Sempre existiu. Sim. Eu só acho que mudou. Que tá mais escancarado. Isso. Agora deu poder pra todo mundo, então vai passar o bom, vai passar o ruim, vai passar o que realmente, o que tem muito seguidor e é uma pessoa, um médico bacana, o que tem muito e é charlatão, infelizmente, é o ser humano, na realidade, eu acho. Sim. O que eu acho que deve acontecer é uma fiscalização do CRM para tudo isso maior. Sim. Uma regularização. É uma regularização. Políticas de mídias sociais. Isso, porque ainda eu acho que é muito aberto. Sim, é muito aberto, tudo isso, com certeza. Agora vamos para essa pergunta, já acho mais importante. Principalmente para mim. Como escolher qual residência fazer? Eu vou fazer no próximo ano. Como vocês me indicariam? Matheus, escolhe essa. Eu, se pudesse dar um conselho, seria isso. Primeiro, que você não vai ter muitas opções de escolha. Uma vez que o concurso está cada vez mais difícil, por melhor que você seja. Então, realmente, vai ser um pouco mais restrito frente ao que era na nossa época. O segundo, eu acho que é bem aquilo que a gente conversou, do seu perfil. Eu acho que antes de você dar o aceite para qualquer instituição, você merece conversar com a galera que tá lá dentro. E aí, pessoal, como que é a rotina? Como que é o jeitão daqui? Como que é o relacionamento interpessoal? Porque daí tu já vai ver o que te enquadra. Vai saber realmente a realidade. Eu acho que esse é o critério de escolha. E também eu acho que cada candidato deve ter em mente que você nunca é bom o suficiente para estar escolhendo tanto desse jeito, né? Tudo que vier te acrescentar vai ser benéfico para o teu crescimento profissional. Então, assim, esse lugar não era o que eu queria porque ele não é em São Paulo e ele não tem tanto vídeo. Beleza, você sabe operar aberto? Não, você não sabe. Entendi. É um processo para você. É um processo, entendeu? Então, eu acho que é importante você ter um filtro daquilo que você gostaria, daquilo que você não gostaria. E se você tiver uma possibilidade de escolha, ok. Você se limita com as suas opções. Caso você não tenha uma possibilidade de escolha, mas estar em mente que realmente cirurgia geral era o que você almeja, aí, galera, partiu o Brasil e é isso aí. Vai lá. E você? Eu acho que se você quiser escolher, estuda muito. Começar, né? Porque pouca vaga, como a Galine falou, então se você quiser ter o direito de escolher o tipo, você vai ter que passar em muito lugar. E o que a gente já conversou, são 2 perfis e não existe o melhor. Tem um perfil que você vai botar mais a mão na massa, mas vai ter menos academicismo, e vai ter o perfil que você vai ter mais discussão de caso, você vai mais estudar artigo científico, você vai estudar mais clínica cirúrgica, mas vai operar menos, tá? Nenhuma das duas. Não existe a melhor e a pior. Nós 2 viemos de uma que tinha muito procedimento. Mas pouco academicismo. E nem por isso, intelectualmente, nós estamos aquém de uma discussão clínica, por exemplo. Agora,
o que mais ainda, faz o que você quer ser cirurgião, como você já falou, mas sempre pensando que você vai ter que fazer um R3 ou um R4. Que a vida do cirurgião geral, que trabalha só como cirurgião geral, tá muito difícil. muito complicado. Eu acho que o mercado também, né? O mercado acaba te selecionando. Hoje, se a gente quiser um profissional X, a gente não vai atrás de generalista, Isso, a gente vai atrás de um especialista. Cada vez eu acho que vai ficando mais seletivo, né? E é importante também falar que essa seletividade e essa subespecialidade não te exime da responsabilidade de ver o doente como um todo. Não é porque tu opera vesícula como ninguém, não é porque eu opero orificial ânus como ninguém, que eu vou deixar de ver o doente como um todo, né? O fato de ser especialista e posteriormente subespecialista não te desqualifica de ver como os médico. outros sistemas de um médico generalista. Né, mediante um sinal de alarme, de alguma coisa alterado que não é da tua rotina, daí sim, você encaminha, chama o colega, né? Assim, eu acho que tem que, se você não tiver a humildade de saber as suas limitações, na sua formação mesmo. Pô, na minha época, isso aqui eu não fico muito legal. Tô com dúvida, chama o cara que tá lá no plantão com você, chama o clínico, o nefro, o cardio, chama o ortopedista, chama todo mundo. A vida real é assim, né? Se você não fizer assim, você não vai dar conta e vai prejudicar seu paciente. Então, quais qualidades que você acha, tô entrando no R1, que você acha que o residente deve ter, o R1 deve ter, as qualidades? R1 de cirurgia. Isso. Para qualquer especialidade, mas no caso você é cirurgia. Eu acho que pro R1 de cirurgia, proatividade, não ter medo com responsabilidade, tá? Não é ter, não vou ter medo, eu vou fazer tudo. Não, tudo. Se você não sabe fazer, você chama alguém para lhe ajudar, mas nunca ter medo de enfrentar aquilo ali. Proatividade e o conselho que eu dou também é para qualquer residente de clínica, de otorrino, de anestésio, tenha caráter. Isso aí você não aprende na faculdade. Eu acho que isso vem de casa. E lógico, graças a Deus, tanto no Hermelino quanto no servidor, eu tive preceptores, assistentes que têm caráter, que não deixa um paciente lá para poder dormir mais, ou porque tá no final de semana, a gente vai lá e reaborda e faz o que tem que ser feito. Se você não tiver caráter para responder pelo seu auto e saber que naquele momento você tem que ter feito alguma coisa, não faz, principalmente cirurgia geral, que cirurgia geral não pergunta a hora. Teu plantão de cirurgião geral não te pergunta a hora, não tem horário dividido. Não existe. Aquela coisa da realidade do médico. Eu dividi, a partir de meia-noite a gente divide aí. Não existe essa cirurgia. Existe, você divide. Só que se te chegar um baleado, um esfaqueado, um politrauma, 2 da manhã, vai todo mundo operar, amiga. Não tem isso na nossa parte. Então, se você não quer abrir mão disso, vai fazer outra coisa. O R1 tem que entrar sabendo isso. Tem que ser proativo, tem que ter caráter, principalmente que isso não aprende na faculdade, aprende em casa, e ter vontade de aprender tudo. Tem que vontade. Eu falo muito isso. Quando eu terminei a cirurgia geral, dava plantão de cirurgião geral em alguns hospitais de bairro, e eu chegava lá, recém-formado de cirurgia, recém-cirurgião formado, eu chegava para os clínicos mais experientes, eu falava, doutor, olha, eu sou cirurgião do plantão, se tiver algum paciente precisando entubar, passar Chile, central, me chama aí que eu tô aqui tranquilo. Aí eles adoravam, eu ia lá, entubava, passava, às vezes não tinha nada para operar, não tinha um apêndice para operar no plantão, mas eu tinha entubado todo mundo e eu não era mais residente, eu já era cirurgião. Já era cirurgião. Mas é mão, vivenciar, é querer aprender. Se o residente, se o R1 chega assim, todo mundo vai gostar dele. Vai apanhar um pouquinho, mas faz parte do processo. Mas vão gostar dele. Agora, uma pergunta aleatória que veio aqui na minha cabeça é sobre esse aumento no número de anos de todas as residências. Tipo, estão falando que vão querer aumentar a ortopedia para mais um ano, pediatria também, cirurgia clínica. O que vocês acham disso? Que isso é realmente necessário ou é reserva de mercado? Eu acho que é necessário. Necessário? Eu acho que é necessário e não deixa de ser um filtro. Aqueles filtros que nós comentamos da entrada e da saída. Acho que é mais um filtro. Realmente você vai se submeter a mais esse um ano adicional? Eu acho que é necessário porque nunca a gente está pronto. Nunca. Nunca a gente está pronto por completo. Nunca a gente sabe de tudo. Sempre tem uma coisa a acrescentar. É mais exaustivo. É mais dispendioso, que eu falei, né? Que o residente é caro para um processo como um todo. Mas eu acho que é necessário. Eu acho que nunca... então vamos fazer 5 anos, 10 anos. Não é bem assim.
Eu acho que essas pessoas que estão por trás do sistema educacional é que eles estão vendo que a oferta de mercado está sendo maior. Não deixa de ser uma estratégia, tanto de reserva de mercado quanto da necessidade, porque aquilo que está saindo não está sendo numa qualidade tão boa quanto deveria naqueles anos propostos. Né? Falando da cirurgia, eu acho que é extremamente necessário, por N fatores. Primeiro que um cirurgião geral... O ser cirurgião geral, 2 anos é muito pouco. O doutor João lá do Hermelino, que era meu chefe da residência, a doutora Leda, sempre falavam, 2 anos é muito pouco. Então, se você é um residente quebra-mão, você já está viajando, porque 2 anos já é pouco. Se você quer fazer tudo, já é pouco. E eu digo mais pela realidade de hoje. Hoje em dia, o sistema de saúde colocou muito. O hospital secundário, terciário, fechou a porta, e tem uma UPA que vai atender o paciente e vai levar para lá. Eu dou graças a Deus que minha residência ainda foi feita com o Hermelino com a porta aberta. Na época eu gritava de raiva porque eu tinha que drenar um abscesso 3 horas da manhã, às vezes a única hora que eu ia dormir no dia. Mas a porta era escancarada. E meu volume era muito grande. Meu volume de aprendizado, meu volume de paciente, a riqueza, aquele caos. Eu aprendi muito. Hoje mudou tudo, inclusive no Hermelino. Tem uma UPA do lado fechado, né? que filtra e vai. Então o R1 perdeu. O R1, diminui o fluxo. O R1 dorme mais. O R1 tem uma sobrecarga. Ainda é sobrecarregado, óbvio, sempre vai ser. Mas a sobrecarga menor, ele descansa mais. Mas a riqueza de pacientes, o volume de procedimento, o volume de tórax que ele vai drenar caiu muito. Porque vai para UPA. Não estou aqui para dizer se é certo ou errado, porque eu não estudo isso aí para falar. Eu só falo do que é a minha área. Mas o R1 perdeu muito nisso. Então, aumentar em 3 anos é o mínimo que pode ser feito. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo para aprender o básico para ser um bom cirurgião. Sim. Entendi. Bacana demais. Galera, a gente vai finalizar por aqui. Eu queria agradecer por vocês. Vocês falam muito bem. Foi muito boa a conversa. Gostei de verdade. Foi um prazer ter vocês aqui. Agradeço de verdade por você ter vindo. Vamos marcar alguma coisa aí futuramente. Prazer meu, cara. Mas muito obrigado. E eu acho que o tanto que vocês falaram aqui, eu que quero cirurgia geral, já abriu minha cabeça muito mais e eu acredito de quem está assistindo também. Então, muito obrigado e a gente vai acabar por aqui. Tá bom, beleza? Valeu, obrigado. Prazer. Até mais, galera. Até o próximo episódio.